Olá, Santa Catarina, com a imagem ao vivo da Praia de Palmas. Governador Celso Ramos, estamos abrindo essa edição de quarta-feira desse verão quente e maravilhoso aqui no estado de Santa Catarina. Como é bacana começar a nossa edição já mostrando quem está aproveitando o litoral do estado de Santa Catarina nessa praia tão procurada, né? Na bela região que nós temos aqui da Grande Florianópolis. Governador Celso Ramos, e com o marzão alto já, né? Vejam só, a onda está quebrando lá em cima, ó. Daqui a pouco o governador Praia de Palmas já entra na lista das praias que também estão em busca do engordamento, né? Com aquela faixa de areia mais extensa, porque ali vejam que já há pouco espaço, né? Quando a maré sobe, fica esse recuo mínimo para as pessoas aproveitarem a faixa de areia. Deixa eu ver qual outra imagem que a nossa equipe está já trazendo. É Itapema, BR-101. O movimento é tranquilo nesse ponto da rodovia. Daqui a pouco a gente vai mostrar um trecho que já complicou nessa manhã o trânsito na BR-101. E eu tenho certeza, eu nem falei, e tem muito telespectador, muita telespectadora que já está imaginando que local é esse. Daqui a pouco a gente traz a informação para você que está aqui com a gente no SCC Meio-Dia. Vamos lá com mais imagens agora da capital, mostrando Florianópolis, como está o tempo aqui nesse 14, né? 14 de janeiro hoje. O movimento é tranquilo nas pontes Pedro Ivo e Colombo Salles e o sol está aparecendo, até uma presença menor de nuvens que a gente percebeu nessa manhã. Daqui a pouco a gente traz mais informações na previsão do tempo, já para saber como fica a tarde de hoje, a quinta-feira e quem sabe já do fim de semana se aproximando com calor. Gente, nós vamos falar hoje de um caso, de uma denúncia grave. E eu não vou falar que é pai. Um sujeito criminoso, um covarde, que agrediu um bebezinho de 2 meses, né? E ele foi preso porque já tinha uma medida protetiva para não se aproximar da ex-companheira. E além de descumprir essa medida protetiva, ele agride esse inocente, esse anjinho, né, de 2 meses apenas a criança. Daqui a pouco a gente fala sobre esse caso revoltante. E vamos atualizar as informações do pescador que sobreviveu a um naufrágio. Vocês viram, né? A gente veio com a informação na edição de ontem aqui do nosso SCC Meio-Dia, mas naquele momento, gente, nós não tínhamos a confirmação que ele estava esse tempo todo no mar. E justamente isso que nós estamos vendo, e ontem eu falava que material era esse, né? Até no primeiro momento eu imaginava que era aquele tapete, né? Que fica ali com a pessoa flutuando, que nada. Era a porta de uma geladeira. A porta de uma geladeira foi fundamental para salvar a vida desse pescador. Esse momento, essa imagem, mostra como ele estava exausto, porque imaginem vocês, senhoras e senhores, ficar 17 horas à deriva no mar. Ninguém sabe exatamente a condição meteorológica do momento em que acontece o acidente, o naufrágio, e depois até o resgate feito pelo pessoal do Águia, da Polícia Militar de Santa Catarina. E ao longo da tarde de ontem, infelizmente, a confirmação da localização do corpo do pai desse pescador. Os dois estavam na pesca do camarão quando sofreram esse acidente. Daqui a pouco a gente traz as informações completas desse caso. E incêndios que marcaram também a terça-feira aqui em Santa Catarina. Teve um que destruiu uma casa lá no oeste, uma pessoa ficou gravemente ferida, teve queimaduras em cerca de 50% do corpo e teve um outro incêndio também em Turvo, região sul catarinense. E a informação de 2 irmãs que engravidaram ao mesmo tempo e o nascimento dos bebês também no mesmo dia. Essa coincidência aconteceu lá em Blumenau. E esse caso a gente vai trazer em destaque hoje no nosso SCC Meio-Dia. A chegada dos pequeninos, as irmãs engravidando e recebendo os seus presentes divinos no mesmo dia. Com esses destaques, com a sua companhia, vamos juntos até 1h05 com a edição desta quarta-feira, dia 14 de janeiro, do nosso SCC Meio-Dia. E a manhã de hoje começou já com um teste de paciência para o motorista que vinha do sul do estado sentido a Grande Florianópolis. O que acontece você vê na imagem aqui do nosso SCC Meio-Dia. O meu amigo Manjuva, caminhoneiro, que sempre acompanha tudo no trecho, já mandou essas imagens hoje cedo mostrando mais uma carreta quebrada na subida do Morro dos Cavalos. E você tem acompanhado desde o ano passado, como o nosso SCC Meio-Dia tem trazido informações sobre isso. Nós mostramos que teve aquele guincho, que foi contratado uma empresa para ficar ali próximo do Morro dos Cavalos, para dar uma agilidade, porque vejam só o tumulto, a confusão, o estresse que causa no motorista que paga o pedágio para ter uma rodovia que ele possa andar.
Não que ele fique parado a cada dia que ele passa na região do Morro dos Cavalos, mas aquele contrato que deveria se estender ao longo da temporada já encerrou no dia 5 de janeiro. Com isso, o que acontece, gente? Essa carreta aqui, para ser retirada, precisa vir um guincho lá de Biguaçu. Então, quem mora aqui na Grande Florianópolis, quem sabe como é essa questão do trânsito caótico que nós temos, imagine o tempo que demora o deslocamento de um veículo para sair de Biguaçu, chegar até o Morro dos Cavalos, fazer o contorno lá embaixo no Maciambu, subir, pegar essa fila toda para depois retirar a carreta. Quando é muito mais fácil se houvesse realmente uma atenção da concessionária e tivesse estendido realmente o contrato desse guincho ao longo da temporada e deixasse o guincho como estava, lá entre o Natal e o Ano Novo, posicionado aqui, ó, nos pés do morro, ali, próximo à Enseada de Brito, porque com isso, rapidamente o guincho iria até o local e retirava a carreta. Enquanto isso não acontece, são horas que fica o trânsito parado, o congestionamento nessa região. Essa imagem aqui, ó, mostra o sentido oposto, a quem está vindo do sentido norte, mostrando a fila que se estende para o motorista que estava tentando passar na região e não conseguia, em virtude da carreta quebrada com um problema mecânico. A gente atualizou a informação agora há pouco, veio um caminhão-pipa, sabe aquele caminhão-pipa que leva água? Colocou um cambão e conseguiu puxar a carreta, liberando o trecho do Morro dos Cavalos, com essa fila quilométrica hoje pela manhã, em função dessa falta de atenção, né, gente? Por quê? Vamos lá. O que a concessionária, a autopista, arrecada, ainda mais agora nessa temporada, com o alto fluxo de veículos, são quantias que nós nunca saberemos o valor. Mas dava para investir nisso, né? Dava para investir em melhorar o atendimento ao usuário. Aqui a imagem, vocês viram, ó, do caminhão sendo retirado e a fila aqui, ó, para o motorista passando na região com esse trânsito lento, mais uma vez, em virtude de um problema mecânico e da falta de atenção da concessionária em deixar um guincho próximo a esse ponto tão sensível que nós temos do Morro dos Cavalos. Nós vamos continuar noticiando, vamos continuar informando, continuar em cima, cobrando, até porque isso também poderia ter muito uma participação dos nossos parlamentares, né? Nossos deputados estaduais, federais. O senador Arminho, eu sei que está sempre nessa causa também, lá com a NTT, mas outros políticos deveriam estar juntos nisso e cobrar da Agência Nacional de Transporte Terrestre que cobre a concessionária e que deixe um guincho para prestar esse serviço, principalmente agora, na alta temporada, não causando esse atraso na vida de todos que dependem da região do Morro dos Cavalos para circular pela BR-101. Uma pista interditada é caos. É caos ali porque não tem desvio, né? O contorno viário, ele envolve também esse trecho. Quem passa pelo contorno, quem passa pela 101, é obrigado a utilizar o Morro dos Cavalos. Vamos com mais informações, a participação da reportagem ao vivo. Vamos lá então, daqui a pouquinho também. Quem é que chega com a gente agora? Para falar da faculdade, né? A gente tem acompanhado as denúncias sobre aquela faculdade que fechou as portas, pegou os alunos de surpresa no início desse ano, e a Bia Serino que está acompanhando esse caso, porque a Beatriz conversou com os estudantes, né, Beatriz, para trazer mais informações para a gente, porque agora a denúncia chegou no PROCON, formalizada, e vamos saber qual vai ser a atitude do órgão de fiscalização de cobrar essa faculdade que fecha e deixa todo mundo ali sem qualquer informação de como vai ser, né? Quem já tinha feito a rematrícula, tudo. Beatriz Serino, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. Bom dia, Zanotto. Realmente agora houve um avanço importante, né, em relação a essa situação. O PROCON notificou oficialmente na tarde de ontem a instituição de ensino que fechou de forma repentina e deixou diversos estudantes aí surpreendidos por essa decisão. Muitos estudantes que já tinham feito a rematrícula para 2026, alguns com a formatura paga, inclusive para o próximo ano. Então, essa surpresa de que este ano não teriam mais aulas e que a universidade estaria fechada. O PROCON, além da notificação, convocou também a instituição para uma reunião para esclarecimentos de todas essas situações e também para apontar soluções para os estudantes. Mas não descarta, inclusive, uma abertura de um inquérito público sobre essa situação. O PROCON orienta que os estudantes continuem procurando e registrando essas denúncias lá na instituição, né, dentro do PROCON, para que haja, então, um peso maior, né, em relação a esses registros, para que esse inquérito possa ser feito de forma coletiva, porque até o momento 21 estudantes registraram formalmente essa denúncia. Além disso, hoje, no final do dia, o Sindicato dos Professores também vai falar diretamente com os profissionais que trabalham na instituição. Isso porque
Os professores também foram pegos de surpresa por essa decisão. Também não sabiam que este ano ficariam, então, sem essa função, né, desempregados. Então, hoje deve acontecer essa reunião com o sindicato e a gente vai acompanhando todos os detalhes e acompanhando de perto, porque até o momento a instituição ainda não se manifestou oficialmente sobre o assunto. A gente segue cobrando por essas respostas. Volto contigo para o estúdio, Zanotto. Obrigado, Beatriz, pelas suas primeiras informações. Daqui a pouco ela volta com outras participações. Gente, vamos falar do caso agora desse sobrevivente. 17 horas, agarrado a uma porta de geladeira. Sabe que eu estava conversando aqui com o nosso chefe de redação, nosso irmão Bus, e a imagem acaba nos remetendo, né, a um dos maiores clássicos, talvez, do cinema internacional. Quem não assistiu o Titanic, né? É quando a personagem Rose, ela sobrevive porque ela fica também agarrada a uma porta, né? Uma tábua de madeira lá no filme. Embora naquela condição, né, do filme, ela estava num mar gelado. Aqui, eu arrisco dizer que foi pior. Pior por quê? O Renato vai chegar com mais detalhes, com mais informações, mas vocês vão recordar o seguinte, que nós tivemos naquela tarde, noite de segunda-feira, lá na Praia do Capri, né, região norte do estado de Santa Catarina, aquela microexplosão. Lembram que aconteceu aquela microexplosão? Causou estragos lá na região? E esses pescadores, o da Santa Luzia, a embarcação que eles haviam adquirido há pouco tempo, né, no ano passado, pai e filho, estava justamente nessa área, na área de São Chico. Então eu fico pensando o seguinte, Renato, é que eles podem ter enfrentado justamente aquela tempestade no alto mar, quando estavam pescando, acho que camarão, né? Aí sofre esse acidente, essa queda, o naufrágio da embarcação. Agora é difícil, né, imaginar, né, esse período, 17 horas, você agarrado a um objeto flutuando no mar, a porta de uma geladeira, e aquela tempestade toda ele enfrentou também, né, Renato? É o ser humano literalmente lutando com toda a sua força, com toda a sua resistência para sobreviver. Tanto só antes do Renato, me dá a imagem de novo, gente, que a gente vê ali naquele momento, a imagem do águia, quando ele é resgatado, a gente vê a exaustão desse sobrevivente, que não poderia ser diferente, né? A força que ele precisou fazer para lutar, para continuar vivo, para continuar agarrado, até o momento em que o policial localiza, desce lá e faz o resgate. É algo que nós estamos trazendo essa informação, né, Renato, desse sobrevivente, mas ao mesmo tempo, né, lamentar porque o pai dele não conseguiu, né? O pai dele acho que foi encontrado ontem à tarde ali na região também. Aí você tem todos os detalhes e pode trazer para a gente a informação completa. Renato, muito bom dia. A informação ao vivo desse caso aqui em Santa Catarina, desse naufrágio, é contigo. Bom dia para você, Zanotto, e a todos que estão ligados aqui na tela do SCC SBT. Pois é, um acidente trágico, como você mesmo disse, Zanotto, e foi confirmado pela Polícia Militar e também pelos bombeiros militares. Esse naufrágio foi motivado, sim, pela microexplosão registrada lá em São Francisco do Sul, aqui no nosso litoral. Pai e filho, que são lá de Penha, aqui na nossa região, saíram com destino ao nosso litoral para pescar camarão. Só que eles não esperavam que cairia esse temporal aqui na nossa região. E durante todo esse período de muita chuva e muita ventania, eles até tentaram retornar para um local seguro, mas o barco em que eles estavam acabou naufragando. Segundo a Polícia Militar, eles adquiriram esse barco em 2025, não tinha muito tempo em que eles haviam adquirido esse bem. O pai ia pescar com o filho somente para auxiliá-lo durante a pescaria, e aí esse rapaz, o Valmoci Filho, de 35 anos, ele ainda conseguiu sobreviver. Foram mais de 17 horas que ele ficou realmente em mar aberto, tentando salvar a própria vida em cima da porta de uma geladeira. Somente no início da tarde de ontem é que os bombeiros, com auxílio do helicóptero Águia, conseguiram resgatar esse rapaz. Ele foi levado lá para o hospital de São Francisco do Sul, recebeu atendimento médico, e a informação que eu tive na manhã de hoje é que ele já recebeu alta e já retornou lá para a cidade de Penha, onde acontece o velório do seu Valmoci, de 58 anos, o pescador que era experiente também, já tinha muitos anos como profissional da pesca, mas lamentavelmente perdeu a vida. A família ainda não informou
quando vai ser realizado o sepultamento do Valmoci e também que horas vai ser e o local também. A família é lá de Penha. Sobre esse trágico acidente que aconteceu aqui no nosso litoral, Zanotto, nós conversamos com os comandantes dos bombeiros militares e também da Polícia Militar que trabalharam nesse resgate cinematográfico realizado aqui na região norte. Vamos acompanhar. Lá foi possível localizar uma das vítimas, o filho de 16 anos. Ele estava com vida, ele estava flutuando em uma porta de geladeira. Apesar de cansado, ele estava orientado. Então, nós conseguimos realizar o resgate com sucesso. Nós lançamos o nosso tripulante na água e, posteriormente, retiramos o tripulante e vítima por meio do equipamento Pulsar até a Praia do Ervinho. De lá, feitos os primeiros socorros, com a vítima já em melhores condições, foi possível conduzir a vítima até o Hospital Nossa Senhora das Graças, em São Francisco do Sul. O pai foi encontrado, porém sem vida, por um pescador local, e chamando o corpo de bombeiros que estava atuando na região, esse corpo foi deslocado para Balneário Barra do Sul, onde foi deixado aos cuidados da Polícia Científica e Polícia Militar para os devidos encaminhamentos junto à família. Olha, este é o terceiro afogamento registrado aqui na nossa região, no final de semana até aqui. No sábado, um homem também desapareceu em um rio lá de Jaraguá do Sul. Os bombeiros voluntários da cidade continuam à procura desse pescador que continua desaparecido. Eu entrei em contato hoje pela manhã com a corporação que disse que não está medindo esforços para tentar encontrar esse homem que desapareceu em um rio lá na cidade de Jaraguá do Sul. Também na tarde de ontem, um homem perdeu a vida em uma praia lá de Itapoá. E por pouco, 2 crianças também não foram levadas pela correnteza do mar. Uma situação que acabou gerando muito pânico, muito pavor. Graças a Deus que turistas que estavam ali na praia de Itapoá conseguiram resgatar as 2 crianças, mas lamentavelmente esse homem acabou perdendo a vida também de forma trágica lá em Itapoá, aqui no nosso litoral, viu, Zanotto? Retorno com você no estúdio. Leo, a praia que está passando também pelo alargamento, né? Uma área que não devia estar tomando banho de mar naquele ponto, infelizmente acontece esse acidente. Obrigado, Renato, pelas suas informações, daqui a pouco ele volta com outra participação. Eu estava conversando hoje com o sargento da reserva do Corpo de Bombeiros, né? E ele me explicando o seguinte, hoje ele tem muito, né, essa prática do lazer, da pesca, ele sai com a embarcação particular dele e tem muito pescador já mais experiente, gente, que consegue ver no céu, nas nuvens, que o tempo vai virar. Vocês sabiam disso? Tem pescador que já olha para o céu, essa nuvem se aproximando, epa, é o vento sul chegando. Ou, dependendo do posicionamento, é o vento nordeste. Eu vou carcar daqui, vou sair rapidinho. E a condição meteorológica é fundamental para salvar e guardar vidas. Porque agora, gente, é um risco você navegar com pequenas e médias embarcações em alto mar durante os períodos da tarde e noite. Essa é uma realidade, porque nós estamos vivendo a cada dia uma microexplosão, um fenômeno mais forte nesse período, que não acontece de manhã, vocês já perceberam? De manhã não tem calor suficiente para essa instabilidade. Então, quem quer praticar a pesca embarcada, que utilize esse período, que vá nas primeiras horas do dia e no começar ali da tarde já retorna, porque ficar em alto mar durante o verão, no litoral catarinense, com essas embarcações pequenas e de médio porte, é um risco, até mesmo para quem é já experiente na pesca. Ficar alerta sempre às condições do tempo. Vamos com informações agora de um incêndio que destruiu parte de uma empresa lá em Turvo. Essa ocorrência foi durante a tarde de terça-feira e mobilizou os bombeiros de várias cidades ali da região. A gente vai ao vivo com a Emanuela para trazer mais detalhes, para saber se foi somente uma questão de dano material, se não teve ninguém ferido, que essa é sempre a informação que a gente mais aguarda. Emanuela Justino, uma ótima quarta-feira. A informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, bom dia para quem nos assiste, uma ótima quarta-feira para você também. Pois é, esse incêndio aqui no sul do estado mobilizou os bombeiros de 5 cidades, Criciúma, Sombrio, Turvo, Içara e Araranguá também, né? Uma empresa de uniformes, uma empresa de confecção, muito tecido. Assim, apesar de toda essa chama, foi um incêndio de grandes proporções, né? Ninguém se feriu. Então, a informação do Corpo de Bombeiros é que todo mundo conseguiu sair a tempo.
Graças a Deus não teve ninguém ferido, mas é claro que o prejuízo foi muito grande, viu? Então, esse incêndio começou por volta das 4 horas da tarde e foi até a noite aí com o trabalho do Corpo de Bombeiros aqui da região. Inclusive, foram feitas 2 frentes aí para combater essas chamas. Uma para combater propriamente as chamas ali do local, mas outra equipe também ficou cuidando para não atingir as casas ali ao lado. Como a gente consegue ver no vídeo, é uma área que tem casas ali muito próximas, realmente o medo era que essas chamas se alastrassem, né? E a informação é que até quando o Corpo de Bombeiros chegou, grande parte ali da empresa já estava comprometida, porque as chamas se espalharam de maneira bem rápida, até alguns populares tentaram ajudar de alguma forma ali, tirando alguns objetos, mas comprometeu bastante a parte ali da estrutura. Então, o que foi informado é que atingiu a área de produção e também a loja, ali por volta de 700 metros quadrados. Também foi utilizado um caminhão Monk, que é chamado, né, aquele para derrubar a estrutura, para os bombeiros terem um acesso melhor ali dentro do local mesmo, para conseguir combater as chamas. E também foi utilizado um equipamento cascata para repor o cilindro de ar ali dos equipamentos dos bombeiros. Então, realmente foi uma operação muito grande feita aí para combater essas chamas. Também a energia ali do local, do bairro, foi cortada, né? A gente vê que em alguns momentos ali aparecem alguns vídeos, estava chovendo, e aí a energia teve que ser interrompida ali no local para que o trabalho fosse melhor feito também. E ainda não foi divulgado o que ocasionou esse incêndio. É claro que sempre quando acontece uma ocorrência, assim, primeiro, né, a primeira preocupação é o quê? Não deixar se alastrar, salvar o que der para salvar. Mas, felizmente, a gente traz aqui essa informação que ninguém se feriu. Então, o pessoal que estava trabalhando ali conseguiu sair. E agora, claro que vai para a investigação, para saber exatamente o que aconteceu aí nessa grande ocorrência aqui no sul do estado. 5 cidades mobilizadas. Foi, além do Corpo de Bombeiros, também a Polícia Militar e o SAMU atenderam essa ocorrência. Volto contigo aí no estúdio. E ainda teve uma chuva, né, Manuela? Teve uma chuva durante ainda o trabalho dos bombeiros para controlar o incêndio, que acabou auxiliando um pouco, né, refrescando ali o calor, né, em virtude do trabalho intenso que os bombeiros precisaram para controlar todo esse incêndio. Obrigado, Manuela, pelas suas primeiras informações. E teve um outro caso também de incêndio de grande proporções, né, que destruiu uma casa em Xaxim, região oeste do estado de Santa Catarina. Na casa estava uma família e um homem teve ferimentos graves, né? Teve queimaduras de 50% no seu corpo. E a informação que nós obtivemos dos bombeiros, que ele foi encaminhado até o hospital Frei Bruno, ali na região, e que as outras crianças e a mulher que estavam na casa conseguiram sair a tempo. A informação é que esse fogo, a princípio, teria começado durante o preparo da comida, dos alimentos, possivelmente no fogareiro que era utilizado para a fritura desses alimentos. Então, no momento do incêndio, 4 pessoas dentro da casa, uma mulher, uma adulta e 2 crianças, saíram sem ferimentos. E ainda os cães da família também foram salvos, né? Mas a informação que nós temos, então, de maior gravidade, o ferimento envolvendo esse homem com 50% do seu corpo queimado. Vamos com mais participações ao vivo, porque após receber denúncias, a Polícia Civil, lá em Navegantes, prendeu uma mulher suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Ela estaria levando os entorpecentes nas suas partes íntimas, com o objetivo de levar até o marido, que permanece preso na unidade lá da região de Itajaí. Será que é na Caianduba? Deixa eu ir ao vivo com a Cris, que ela tem mais informações pra gente. Cris, muito bom dia, uma ótima quarta-feira. A informação ao vivo é contigo. Bom dia para ti, Zanotto, para todos que estão nos acompanhando no SCC Meio-Dia. É isso, viu? De acordo com a Polícia Civil, essa mulher já vinha sendo investigada desde outubro do ano passado. Ela é acusada de tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Civil, ela levava a droga, como você falou, com frequência para o marido que está preso em Itajaí, no presídio de Itajaí. E esta semana os policiais conseguiram cumprir aí mandado de busca e apreensão e também de prisão. Eles foram até a casa desta acusada em Navegantes e durante as buscas eles encontraram diversas bexigas, balões recheados de drogas, prontas para ser levada ao marido até o presídio. A mulher confessou aos policiais civis que praticava esse crime, reforçou inclusive que ela entrava com frequência no presídio, levando essa droga desta forma dentro da bexiga.
nas suas partes íntimas. No local, o marido fazia mais tráfico, né? Ele vendia para os demais presidiários. De acordo com a Polícia Civil, no mês de setembro, ao menos em 3 oportunidades, foi detectado no scanner corporal uma anomalia na região genital dela e ela foi impedida de entrar nessas 3 vezes. De acordo com a mulher, ela realizava 5 entradas por mês no presídio de Itajaí para levar essas drogas. Agora está presa. Volto contigo, Zanotto. Ô, Cris, deixa eu aproveitar a sua participação ao vivo para trazer um outro alerta, porque a cada dia que passa é um novo golpe sendo aplicado aqui em Santa Catarina também. O nosso estado não é diferente de outros estados do país. E aí, na região de Navegantes, a polícia cumpriu que mandados de busca e apreensão. Era uma empresa, né, que seria suspeita de envolvimento com grupos envolvidos no estelionato. O que você tem de mais informações que você apurou para a gente para trazer esse alerta também, Cris? Isso, Zanotto. A Polícia Civil de Navegantes já havia cumprido o mandado de busca e apreensão e prisão preventiva, suspensão da atividade econômica e bloqueio de valores de integrantes dessa associação criminosa que praticou, sim, diversos crimes de estelionato e apropriação indébita já em dezembro do ano passado nesta empresa em Navegantes. Segundo a polícia, mesmo cientes da decisão judicial que suspendeu as atividades dessa empresa, eles mantinham as atividades agora no início de 2026, inclusive com ampla divulgação aí nas redes sociais. Esta semana, as equipes estiveram na empresa, constataram em loco o funcionamento e encaminharam para a delegacia um homem que se apresentou como responsável da empresa. Ele foi encaminhado por descumprimento de ordem judicial. A empresa foi lacrada pela Polícia Civil. Agora, o crime de estelionato tem crescido bastante em Santa Catarina. De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, o crime tem causado aí um prejuízo bilionário à população catarinense. E diante desta situação, a Polícia Civil, em coletiva ontem com a imprensa, divulgou que deve ser criada em breve uma delegacia especializada para tratar de crimes de estelionato. O delegado falou com a nossa equipe e fala agora sobre os motivos, os dados que levam aí à criação dessa estrutura. Vamos ouvir. Nós identificamos que essas quase 100 mil ocorrências que foram realizadas ou praticadas aí no ano passado e no ano anterior, tivemos essa pequena diminuição, podem ser já um prejuízo à população catarinense de cerca de R$1 bilhão, em razão do fato de que o golpe médio é de R$1.000. Ele pode ser de R$100 ou ele pode ser de R$10.000. Ainda não foram divulgadas mais informações sobre a criação, data, enfim, mas até lá você pode continuar fazendo as suas denúncias, inclusive anônimas, que são solicitadas com frequência pela Polícia Civil para o 181. Volto com você, Zanotto. Daqui a pouquinho a gente volta direto aqui de Balneário Camboriú com novidades, viu? A partir de sexta-feira tem a Arena Farofa. Daqui a pouquinho a gente retorna com as informações. Tudo bem, te aguardamos então, Cris, com mais informações na sequência ao vivo de Balneário Camboriú. Porque agora a gente vai com o caso de um flagrante de imprudência, né, gente? Tem a imagem aí, mostra só o que esse sujeito fez. Foi pegar uma carona, foi se agarrar ali na parte traseira de uma carreta, né, gente? E aí se sofre uma queda. Primeiro que o motorista não tem como visualizar, né? Porque ali não aparece na imagem do retrovisor. E é uma imprudência tamanha, né? O risco para alguém se sujeitar a uma situação como essa, a troco de quê, né? Vamos saber onde é que aconteceu isso? Vamos ter mais detalhes na informação ao vivo da reportagem. É o Bastos que está com a gente, né? Felipe Bastos, uma ótima quarta-feira para você. Aonde aconteceu esse flagrante, essa imprudência desse sujeito? E a informação ao vivo no SCC Meio-Dia é contigo, Felipe Bastos. Olá, Zanotto, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o SCC Meio-Dia. Esse flagrante, Zanotto, foi feito por motoristas que passavam no exato momento na SC 283, aqui na cidade de Chapecó, na tarde aí desta terça-feira, viu?
Esse flagrante foi feito por esses motoristas, chamou a atenção de muita gente, é claro, e esse homem, ele foi flagrado, então, pegando uma carona, a gente pode dizer assim, no para-choque desta carreta, colocando em risco, é claro, a própria vida dele, como também de outros condutores que passavam aí por esse trecho. Nós entramos em contato agora há pouco com a Guarda Municipal aqui de Chapecó, o repórter Ricardo Souza, do portal SCC10, conversou com o comandante, na verdade o diretor de segurança pública aqui da cidade de Chapecó, o Roger Lima, e ele contou mais detalhes para a gente sobre esse vídeo, que pode sim ser considerado uma infração de trânsito, viu? A Guarda Municipal informou para a nossa equipe que a conduta registrada neste vídeo de uma pessoa sendo transportada na parte externa de um veículo não é comum aqui na cidade e também na região, e também não tem nenhum tipo de histórico desse tipo, viu? Mas a prática é considerada infração de trânsito grave, prevista no artigo 235 do Código de Trânsito Brasileiro, com uma multa de aproximadamente R$ 195, não sendo caracterizada como crime. Segundo a própria Guarda Municipal, é provável que o motorista da carreta, como tu mesmo falaste, Zanotto, nem teria percebido a presença da pessoa na carroceria, o que aumenta ainda, é claro, mais o risco desse homem. A corporação reforça ainda que se trata de uma situação de extremo perigo, tanto para quem adota esse comportamento, quanto para o próprio condutor, devido à falta de visibilidade e também ao fluxo de veículos, que é muito intenso, principalmente porque esse flagrante foi registrado aí na SC 283, onde tem bastante movimento de carros e caminhões também. A Guarda esclareceu ainda que não houve o acionamento prévio da central, o que impossibilitou a abordagem no momento. Reforça ainda a orientação para que esse tipo de conduta não seja praticado devido ao alto risco de integridade física e também a vida, principalmente deste homem aí que pegou essa carona na carreta aqui no Oeste. Zanotto, eu devolvo para você no estúdio. Obrigado, Bastos, pelas suas primeiras informações. Daqui a pouco ele volta ao vivo da região do Grande Oeste Catarinense. Agora a gente vai trazer um fato inusitado. O pessoal foi lá fazer um ensaio, de casamento, na matriz em Blumenau, na escadaria da igreja. Quando, de repente, o que aparece no meio do ensaio? Um carro descendo a escadaria. Ô, Nath, conta pra gente com mais detalhes, Porque ali tá ali a fotógrafa, tudo, os noivos, de repente, opa! Será que fazia parte do ensaio? O que aconteceu nessa sessão de fotos? Hein, minha querida Nath? Hoje toda colorida que ela está, olha só, com as cores do verão. Muito bem. Muito bom dia, uma ótima quarta-feira. A informação ao vivo da azul, linda Blumenau, com esse céu aí ao fundo no seu cenário. É contigo, Nath Oliveira. Zanotto, bom dia para você e a todos que nos assistem. Pois é, pensa só no susto. Esse casal até demorou para entender o que estava acontecendo e tudo começou quando eles estavam realizando ali fotos, um ensaio fotográfico do casamento. Geralmente as pessoas fazem esse tipo de foto antes do casamento, mas eles resolveram inovar e aí realizaram essas fotos depois. E aí eles escolheram a Catedral São Paulo Apóstolo como pano de fundo, essa igreja linda que fica bem no centro da cidade, um dos principais cartões postais e que tem tudo a ver com a história deles, porque eles têm um negócio ali em frente à igreja, uma máquina de churros que eles vendem ali, e aí eles estavam ali tirando as fotos, quando de repente um barulho e aí assustou todo mundo, Zanotto, porque um carro simplesmente invadiu, desceu ali a escadaria da catedral, e aí a gente tentou, claro, conversar com os noivos, e aí a Jaque comentou que eles estão em viagem para aproveitar agora a lua de mel, depois que eles casaram. E aí o motorista desse carro Onix, ela acabou confundindo a saída do estacionamento, da igreja. Então, em vez dela sair pela rampa do estacionamento do outro lado, ela desceu, ela não conhecia ali o local, e aí desceu os degraus um pouco, alguns metros. E aí ela contou, a Jaque, para nós, a noiva, que eles conversaram ali com a condutora e ela até chegou a abrir o vidro do carro, da janela do carro, para perguntar se
esse era o caminho para a Rua 15 de Novembro, Rua 15 de Novembro que fica ali, então, embaixo da igreja. E aí, claro, eles explicaram que não era por ali, que precisava descer a rampa pelo outro lado. E aí, como era domingo e estava acontecendo a rota de lazer na Rua 15 de Novembro, que é quando a Rua 15 é fechada, então as pessoas aproveitam ali o dia para fazer passeios, enfim, aproveitar com a família. Várias pessoas daí, então, se colocaram para ajudar essa condutora a tirar o carro ali daquela posição. Por sorte, apesar de todo esse susto, Zanotto, ninguém ficou ferido, tanto que a Guarda Municipal de Trânsito não chegou a ser acionada. Aí essas pessoas conseguiram, então, retirar esse veículo. Cena inusitada e que com certeza vai ficar na memória desse casal, né, Zanotto? Volto contigo aí no estúdio. Com certeza, né? Então o pessoal, como a Nath disse, foi lá ajudar, né? A condutora a retirar o carro, porque ela desceu alguns degraus, a gente até percebe na imagem, né? Que ela coloca depois a marcha ré e tenta voltar sozinha, mas aí não há como, né? Em virtude ali dos próprios degraus, precisou da ajuda humana. Fato inusitado nesse ensaio fotográfico. Será que ela comprou uns churros, pelo menos depois ali? Não. Poderia ter comprado uns churros também, né? No pessoal ali da barraquinha, lá no domingo, dia de lazer em Blumenau. Valeu, Nath, pelas suas primeiras informações. Daqui a pouco ela volta com outra participação ao vivo. Porque agora nós vamos para a Serra falar sobre as políticas públicas para acesso à moradia com as famílias que estão em vulnerabilidade social. Porque a Prefeitura de Lages lançou agora um edital do programa Minha Casa Minha Vida para a contratação de empresas de engenharia e a construção de unidades habitacionais para essas famílias que já estão cadastradas na assistência social do município de Lages. E de lá é a Shane que vem com as informações para a gente saber agora quantas unidades, quantas famílias podem ser beneficiadas com o programa Minha Casa Minha Vida em Lages. Shane, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. Olá, Zanotto, bom dia para você e a todos que nos acompanham aqui no SCC Meio-Dia. Isso mesmo, a Prefeitura de Lages está reforçando essas políticas públicas habitacionais com um foco aí em reduzir o déficit habitacional das famílias em vulnerabilidade social aqui da cidade. E aí lançou esse chamamento público, né, esse edital para a contratação de empresas de engenharia para fazer a construção dessas moradias que serão construídas aqui no município de Lages, para a implantação desses novos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida, em parceria com o governo federal e também com a Caixa Econômica Federal, que é responsável pela análise e liberação dos recursos. O projeto, Zanotto, prevê a construção de 140 unidades habitacionais, cada uma com no mínimo 45 metros quadrados de área útil, no loteamento residencial Ferrovia 2, que fica localizada na Rua Major Bibiano Rodrigues de Lima, aqui no bairro Ferrovia, aqui em Lages. O investimento estimado é de aproximadamente 22 milhões de reais, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, o FAR. A empresa que for selecionada, né, a empresa de engenharia que for selecionada nesse edital de chamamento público, deverá estar devidamente registrada no CREA ou no CAL e será responsável tanto pela elaboração dos projetos, quanto arquitetônicos, né, e de engenharia, quanto pela execução das obras. As moradias serão destinadas a essas famílias que já estão cadastradas em situação de vulnerabilidade social, que já são cadastradas na coordenação habitacional e regularização fundiária do município. O executivo da Coordenação Habitacional e Regularização Fundiária, o Tiago Betu, enviou um vídeo para a gente falando mais sobre esse edital. Vamos ouvir. A gente lançou no dia 12 agora o edital de chamamento público para as empresas que têm interesse em desenvolver o projeto de arquitetônico e execução do loteamento Ferrovia 2, o qual a gente, através do programa Minha Casa Minha Vida, está sujeitando ao Ministério das Cidades para que seja aprovado e a gente possa ser contemplado com a construção aí de 140 unidades habitacionais do nosso município. Essa é mais uma etapa que a gente está vencendo para que até o mês de agosto a gente possa ter a confirmação da realização desse empreendimento no nosso município. Então tá aí, né, o Tiago Betu falando sobre o prazo, né? Então a ideia é que até agosto então tem essa liberação e aí as empresas já comecem então a fazer essa execução dos projetos. Para quem quiser, né, as empresas que estiverem interessadas podem acessar o site da prefeitura através do lages.sc.gov.br na aba editais e chamamento para fazer então a sua inscrição e participar desse edital. Eu volto com você aí no estúdio, Zanotto. Obrigado, Marcon, pelas suas primeiras informações aqui ao vivo, direto de Lages, no nosso SCC Meio-Dia. E hoje, é quarta-feira, é dia do nosso Laércio Botega pegar a
Kombi do Verão e vai estar aonde? Na Praia do Campeche. A cada semana, uma praia da Grande Florianópolis, né? E os turistas procuram muito na nossa alta temporada a região do Campeche. O Laércio Botega vai conduzir o quadro Água Neles, uma divertida brincadeira que sempre rende. Além disso, ele vai trazer tudo sobre os cuidados com o cabelo antes, durante e depois do banho de mar. Não vai perder, hein? Laércio e Dona Maricotinha estão te esperando no programa mais querido da televisão catarinense. É logo após o nosso SCC Meio-Dia, lá a Kombi do Verão, hoje na Praia do Campeche. A gente segue com mais informações, daqui a pouco a gente fala desse caso gravíssimo de um bebê recém-nascido em Itajaí, apenas 2 meses, que é agredido pelo sujeito que já tinha uma medida protetiva para não se aproximar da ex-companheira, da mãe da criança. E ele ainda comete um absurdo como esse, né? Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse caso, porque a vítima é filha desse sujeito, que eu não vou usar a palavra pai, não vou falar. O cara desse aí não merece nem falar isso. Intervalo, voltamos na sequência, estão faltando 20 minutinhos para o meio-dia. Voltamos com o nosso SCC Meio-Dia, agora para falar de um caso grave em Itajaí, do sujeito que agride um bebezinho recém-nascido. A gente vai falar agora com a Cris, porque já tinha informação que havia uma medida protetiva que foi descumprida, né? Que ele não devia se aproximar da ex-companheira. Ô Cris, o que você tem de mais informações para a gente desse caso? Principalmente porque assim, né? Quem é pai, quem é mãe, né? Ô Cris Pinheiro, principalmente nos primeiros meses, né? Com o bebezinho chegando em casa, vai aprendendo, né? Vai aprendendo a conviver com uma criança, porque a criança chora por vários motivos, né? Pode chorar porque está doentinha, pode chorar que está com fome, pode chorar porque alguma roupinha pode estar incomodando, enfim, os motivos são vários, né, Cris? Agora, para fazer a criança parar de chorar, aí que está a magia da paternidade e da maternidade, aí que está o encanto. Porque você tem que deixar ela confortável, você tem que descobrir o que está acontecendo com ela. E depois dar o carinho, dar a atenção. Não adianta gritar com a criança, não adianta bater na criança. Isso só vai agravar ainda mais a situação. E dependendo de como for essa agressão, aí já entra o crime, né? Se ela for denunciada, se ela for flagrada. E nesse caso aqui tem esse vídeo, né? Que eu não sei se foi a própria mãe que gravou, porque tem essa questão também, né, Cris? Pede a medida protetiva, mas depois acaba o sujeito não cumprindo, se aproxima da ex-companheira. Enfim, quais as informações que você tem desse caso pra gente? Porque a criancinha tem apenas 2 meses, né, Crispinha? Pois, Anoto, que caso pesado, né? Sabe, esse é o tipo de notícia que se a gente pudesse passar para o outro colega, o colega do lado, com certeza eu passaria, viu? As imagens, eu te confesso que eu não consegui assistir o vídeo por completo, porque eu sou mãe de 2 filhos, né? Tenho 2 filhos. E quando chega um bebezinho, assim, que é o nosso ouro, né? A nossa riqueza, a gente tem que acolher. E a gente tem que aprender, né? Quando o bebê chega pela primeira vez, o primeiro, a gente tem que aprender a ser mãe e a ser pai. Como você falou antes, nem dá para ser chamado de pai. Mas, enfim, esse homem, que é o pai dessa criança, a gente vê nas imagens, colocou o bebê nas pernas dele e a gente vê que ele dá umas palmadas, né? Na fralda do bebê, o bebê chora muito, eu não sei se ele estava fazendo isso porque a criança estava chorando. Um outro colega relatou que ele faz outras coisas ali com o bebê, de apertar a coxinha e tal, a gente nem colocou essas imagens. Eu te confesso novamente que eu não assisti totalmente, o nosso cinegrafista que borrou as imagens, porque de fato são muito fortes. No vídeo a gente percebe também a voz da mãe, que chama inclusive ele de amor e pede para que ele não agrida a criança, porque é apenas uma criança. Não é uma criança, é um recém-nascido de 2 meses, né, Zanotto? Mas aparentemente ela grava, ou outra pessoa grava e ninguém, né, se tivesse outra pessoa ali, ninguém vai acudir essa criança, pega essa criança do colo desse homem. Olha, o Conselho Tutelar daí recebeu essa denúncia e ontem à tarde, Zanotto, com o apoio da Polícia Militar, a gente tem as imagens na hora que os policiais chegaram nesse apartamento do casal que fica no bairro
Espinheiros, no loteamento São Francisco de Assis. E o que mais chama atenção, como você falou, é que essa ex-companheira e o bebê já tinham uma medida protetiva contra esse pai. Ele não poderia chegar perto deles, eles tinham que ficar a 200 metros de distância. E de acordo com as informações da Polícia Militar, ele teria descumprido esta medida protetiva, né? E estava dentro de casa com essa criança e com essa mãe quando o Conselho Tutelar e a Polícia Militar esteve lá. A Polícia Militar me relatou que no momento que eles estiveram, ele não estava agredindo o bebê. Mas a gente tem essas imagens aí para comprovar. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para o presídio por descumprimento de ordem de medida protetiva, né? Acredito que agora também vai ser aberto pela Polícia Civil um inquérito para apurar essa questão e também, quem sabe, ele seja também por violência contra a criança, né? Contra a menor. Em nota, Zanotto, o Conselho Tutelar de Itajaí informa que após receber as denúncias de maus tratos ao bebê, como medida de proteção, afastou a criança do pai. Diante da impossibilidade, neste momento, dele permanecer com a mãe e com outros familiares, o bebê está abrigado em uma instituição de forma provisória, com o objetivo, claro, de proteger a criança. O Conselho Tutelar ressalta que sua atuação depende de denúncias que podem ser feitas de forma anônima. Você pode, inclusive, entrar em contato direto com a Polícia Militar pelo 190, que a Polícia Militar entre em contato também, repassa essa denúncia para o Conselho Tutelar. A gente não teve informações o que aconteceu com a mãe, a gente vai continuar acompanhando o caso, nós aqui do SCC Meio Dia e também as nossas equipes do portal SCC10 para manter todo mundo bem informado. Volto contigo, Zanotto. Obrigado, Cris, pelas suas informações. A gente vai falar agora que após 4 ocorrências de feminicídio que nós tivemos aí desde o começo do ano, 2026, novas medidas foram tomadas agora pelo governo do estado. Tem a reportagem da Beatriz que vai falar sobre isso também, trazendo essa questão, mas é algo que nós estamos acompanhando com foco nesse ano de 2026, a violência doméstica aqui em Santa Catarina, para através da informação, trabalhar com a conscientização desses casos que infelizmente continuam crescendo no nosso estado. Vejam só. O que é segurança? Estatísticas? Um ranking que coloca o estado no topo? Ou é o sentimento de estar em paz dentro da própria casa? Santa Catarina é referência nacional em segurança. Em 2025, o estado registrou queda nas mortes violentas e nos homicídios, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. Mas mesmo com a redução dos principais indicadores de criminalidade, o feminicídio segue como um desafio. Em apenas 11 dias de 2026, 4 mulheres foram assassinadas em Santa Catarina. Crimes que expõem uma violência persistente e silenciosa. Certamente estamos trabalhando muito na questão da violência doméstica, do feminicídio, porque são situações que muitas vezes perpassam a capacidade de nós estarmos entendendo o que passa na casa da própria pessoa. Vejam que cerca de 90% das vítimas de feminicídio sequer registraram um único boletim de ocorrência, então o Estado não tinha oficialmente esta ciência, mas através de campanhas educativas, de trabalho intersetorial, através de várias secretarias de Estado, o governador lançou agora o programa Catarina por Elas, para que nós possamos estar cada vez mais nos aproximando e despertando a consciência de que devemos respeitar absolutamente a mulher. O trabalho de prevenção também vem sendo realizado pela Rede Catarina. O programa da Polícia Militar acompanha as mulheres em situação de risco com visitas, orientações e monitoramento, buscando interromper esse ciclo de violência. Nós temos serviços de Rede Catarina em todos os municípios do estado. As guarnições recebem essas medidas protetivas através do sistema eletrônico, de processo eletrônico do Poder Judiciário, e vão fiscalizar, fazendo visitas preventivas para essas vítimas,
para ter a certeza de que aquela medida ela vai ser efetiva, ela vai estar sendo cumprida, né? E aí, nessa visita, são feitas diversas orientações, encaminhamentos que essa mulher precisa. Por quê? Porque muitas vezes ela precisa de um auxílio assistencial, de um auxílio jurídico, né? Muitas vezes não é só a parte criminal. Além do acompanhamento, a rede utiliza a tecnologia para reforçar o cumprimento das medidas protetivas. Em casos determinados pela Justiça, os agressores são monitorados por meio de tornozeleiras eletrônicas. Além disso, as mulheres cadastradas pela Rede Catarina têm acesso ao botão de emergência num aplicativo disponível no celular. É uma tecnologia disponível no aplicativo da Polícia Militar, chamado PMSC Cidadão, em que a vítima, quando ela está diante de uma situação de descumprimento, com um simples toque na tela do celular, ela consegue acionar a guarnição policial mais próxima da residência. E como que a gente sabe disso? Porque através da localização do celular dela, que está ativa, essa ocorrência chega como prioridade na nossa central e é despachada de forma imediata à guarnição policial mais próxima, né, de forma prioritária. Então, a gente já teve bastante sucesso, várias prisões. No ano de 2025, 168 prisões foram realizadas, né, em flagrante em decorrência do acionamento do botão do pânico. E um novo recurso está em fase de implementação no Estado. Um dispositivo que deve alertar diretamente no celular da vítima quando o agressor se aproximar, além do limite estabelecido pela Justiça, ampliando o tempo de reação e a proteção. O equipamento já está em utilização no Paraná, operando com bons resultados. A Secretaria de Segurança Pública, inclusive, está numa conversa bastante acentuada com a Secretaria de Justiça e Reintegração Social para buscar esse aspecto da tornozeleira eletrônica poder estar viabilizada no PMSC Mobile, a fim de que as nossas forças possam atuar efetivamente. Passa por questões outras, porque envolve o Conselho Nacional de Justiça, em determinadas circunstâncias, do próprio Tribunal de Justiça, mas estamos nessa construção para que possamos, de modo célere, de modo rápido, estar prestando esse atendimento a essas pessoas. Outra frente de atuação é a ampliação do atendimento especializado às mulheres. A Polícia Civil está expandindo a estrutura de proteção no Estado. Foi recentemente editado um decreto pelo governador do Estado, criando mais 26 novas delegacias de proteção à mulher em vários municípios do Estado de Santa Catarina. Nós temos também outras medidas, por exemplo, são as medidas protetivas de urgências que podem ser feitas via internet. Temos os nossos Zap Denúncia, o nosso Telegram Denúncia e temos também outras ações, por exemplo, o PC por Elas, né, que são ações que visam conscientizar o homem em respeitar a mulher. E na Grande Florianópolis também tem novidade. A partir deste ano, uma mudança administrativa alterou a apuração desses crimes. Agora, os casos de feminicídio passam a ser investigados pelas delegacias de homicídios, enquanto as ocorrências de violência doméstica e também o acompanhamento das medidas protetivas seguem com as delegacias especializadas. Um feminicídio, ou seja, um homicídio praticado contra a mulher, é óbvio que o caso demanda muita atenção e às vezes técnica e às vezes diligências para localizar o agressor. Então, ciente dessa situação e ciente do volume que se existe hoje nas DP Campos, o Dr. Preto determinou que a partir de 2026 os casos de feminicídio passem a ser tratados pela Delegacia de Homicídios. Mulheres que se sentem ameaçadas podem procurar uma delegacia ou solicitar a medida protetiva pela internet. Em casos de descumprimento da ordem judicial ou de risco imediato, a orientação é ligar para o 190. Que é a emergência, né, da Polícia Militar, e também tem o 181, o Disque Denúncia da Polícia Civil, e a gente está vendo, né, como antecipávamos já na edição de ontem do nosso SCC Meio-Dia, a tecnologia sendo utilizada para aumentar essa rede de segurança às mulheres vítimas de violência doméstica, e agora essa mudança também, passando o pós, né, onde já não há mais o que fazer porque a vítima já perde a sua vida quando há o feminicídio, mas a investigação caindo para a especializada pelas delegacias de homicídio que nós temos aqui em Santa Catarina. Mudar de assunto agora para falar de uma história daquelas. As irmãs engravidam ao mesmo tempo e na hora do nascimento, no mesmo dia. Será que foi algo planejado, parto natural, já foi a cesárea que estava marcada? O fato é que isso emocionou e muito a todos, né? Familiares, amigos e as pessoas que trabalham lá na maternidade. Não sei se é no Santo Antônio, né? Deixa eu ir ao vivo com a Nath, que ela traz mais detalhes para a gente, para saber como foi esse momento das irmãs recebendo os seus bebezinhos. É tudo de uma vez só, no mesmo dia? Ô, Nath, a informação ao vivo é contigo.
Zanotto, então, olha só que história curiosa e quanta coincidência. 2 irmãs engravidaram ao mesmo tempo e aí elas deram à luz no mesmo dia e no mesmo hospital aqui em Blumenau. Essa história que a gente conta é das irmãs Sheila, de 29 anos, e a Kátia, de 25 anos. Elas deram à luz no último domingo no Hospital Santo Antônio, na maternidade desse hospital aqui da cidade. E esses partos, aconteceu primeiro o da Isabelle, que nasceu então a filha da Sheila, às 3h44 da tarde. E aí, menos de 2 horas depois, Zanotto, às 5h28, foi a vez do Miguel, que foi o filho da Kátia. Esses 2 partos aconteceram de forma natural, então partos normais. E olha só que especial, a Sheila, ainda depois de dar à luz, conseguiu acompanhar o parto do sobrinho da irmã. Então, como aconteceu um pouco depois, ela ainda foi convidada a presenciar esse momento especial. E outro detalhe curioso é que essas 2 mesmas irmãs, que já têm, claro, um laço familiar muito forte, elas também nasceram no Hospital Santo Antônio. A gente conversou, agora a gente escuta um pouco das irmãs, a Kátia, dizendo sobre esse momento especial. Olha só. Emocionante, porque quando eu cheguei aqui, meu Deus, ela me ajudou muito na hora das contrações. Então, eu não sei o que eu faria se meu marido não tivesse e ao mesmo tempo ela também não tivesse aqui, porque eu jurava que não ia dar conta. Então, para mim, ela foi uma das pessoas mais importantes na minha vida, no momento mais importante da minha vida também. Então, tipo, por mais que eu estava com meu marido no meu lado, ela me ajudou muito no momento do parto. Então, Zanotto, a outra irmã, a Sheila, também descreveu essa sensação de poder acompanhar, de estar ao lado ali da irmã e poder acompanhar o parto do sobrinho. Olha só. Vou contar a história para ela do primo dela que resolveu nascer no mesmo dia que ela, que foi uma coincidência, ele não soube esperar, ele queria de qualquer forma vir no mesmo dia e unir sempre os 2 juntos, sempre por perto, para eles terem um laço cada vez mais forte que nem a gente tem, eu e ela. Zanotto, então essa história, para ninguém colocar defeito, daria um excelente filme e a gente deseja agora muita saúde para esses bebês que são os primeiros netos da família. Volto contigo aí no estúdio. É, um fato além do inusitado, talvez inédito, né? Porque eu fiquei com uma dúvida primeiro, depois você esclareceu que não foi cesárea. Que você tem a possibilidade de marcar o dia, o horário para o nascimento da criança. Não, as 2 partem normal. Nasce um bebê, aí depois dá tempo de lá assistir o nascimento também do sobrinho do outro bebezinho. Que curiosidade, né? Nesse hospital que é referência na pediatria, na região ali do Vale, em Santa Catarina, no Hospital Santo Antônio, que você falou que elas também já nasceram no Santo Antônio, né, Nath? Isso mesmo, Zanotto. Elas nasceram, uma tem 29 anos e a outra 25 anos. E agora esse hospital de novo marcando a história delas mais uma vez. Valeu, Nath, obrigado. Que história bacana de se contar, né? De mostrar, então, o fato das irmãs lá em Blumenau que tiveram seus bebês no mesmo dia, o nascimento, e com os papais ali também. Acho que é o vovô, né? Imagina pro vovô, pro vovô e pra vovó, receber 2 netinhos assim no mesmo dia, já faz a festa junto também, né? Valeu, Nath, pelas suas informações. E ainda nesse momento fofinho do nosso SCC Meio-Dia, com o nascimento das criancinhas, vocês recordam da Yasmin, aquela bebezinha apressadinha que nasceu dentro do carro às margens da BR-101 lá em Joinville. E graças ao preparo da gente da Polícia Rodoviária Federal, que é enfermeira também, né? Fez ali o parto, o trabalho, no momento em que a mãe estava ansiosa para chegar na maternidade e não deu tempo. E os pais conversaram com exclusividade com a gente e o Renato Santos vai contar um pouco mais como foi a chegada da Yasmin em casa, depois de todo aquele procedimento, a correria, nasce ali na estrada, né, o Renato, mas depois vai para o hospital, né? Vai para o hospital, tudo, e agora já estão em casa. Então a informação é contigo e exclusividade porque foi a nossa equipe que fez, né? Porque muita gente hoje em dia fala exclusivo com imagem dos outros. Ô, meu caro Renato, a informação ao vivo é contigo. Pois é, Zanotto, com exclusividade nós mostramos nos nossos telejornais, tanto no SCC Meio-Dia, quanto também lá no Tá Na Hora, e foi um assunto que ganhou uma grande repercussão em vários estados do Brasil e também aqui em Santa Catarina, porque o SCC SBT mostrou primeiro esse
parto que foi realizado de forma improvisada às margens da BR-101, no posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, que fica ali entre Joinville e a cidade de Garuva. O pai, Roberto, e a mãe, Crislaine, estavam a caminho da maternidade quando essa mãe sentiu fortes dores e aí não tinha jeito de chegar na maternidade, né? O jeito mesmo foi pedir socorro para uma agente da Polícia Rodoviária que é formada em enfermagem, que é formada em farmácia e fez todo esse procedimento de forma realmente muito tranquila. E aí, quando os profissionais lá da concessionária Artéries chegaram, a pequena Yasmin já estava nos braços da mãe. E aí, diante dessa repercussão, a mãe da Yasmin decidiu entrar em contato com a nossa equipe porque disse que queria falar com o SCC-SBT e mostrar como é que está a pequena Yasmin e também como foi esse trabalho de parto lá na BR-101. Mas antes da gente ouvir a mãe dela e também o pai da pequena Yasmin, a gente ouviu também o diretor da maternidade Iraci Vargas, que recebeu essa mãe após esse parto improvisado na rodovia federal. Vamos acompanhar. Assim que deu entrada na maternidade, a mãe foi conduzida para o centro obstétrico para a avaliação inicial dela e do bebê. A mãe teve os exames iniciais e rotina do pós-parto imediato iniciados, segue em boa evolução com uma alta possivelmente na data de amanhã. O bebê também foi avaliado imediatamente pela equipe de pediatria do centro obstétrico, teve uma boa evolução inicial, teve as medicações iniciais realizadas, a rotina de vacinas também foi realizada já, segue com uma excelente evolução e também possivelmente terá alta na data de amanhã, o que significa que tanto mãe quanto bebê já podem se preparar para o convívio familiar. Pois é, no dia de hoje, portanto, a pequena Yasmin, a dona Crislaine e o Roberto retornarão para casa. A Yasmin vai conhecer os 3 irmãozinhos que estão, com certeza, ansiosos para recebê-la de braços abertos. Afinal de contas, é uma história que emocionou todo mundo aqui em Santa Catarina. E agora a gente vai ver o vídeo do Roberto e da Crislaine, que são os pais da pequena Yasmin. Vídeo enviado com exclusividade aqui para o SCC Meio Dia, falando de como foi esse atendimento e como está essa pequena, que é realmente um verdadeiro encanto. Vamos acompanhar. Ela estava entrando em trabalho de parto, daí a policial lá conseguiu fazer o parto dela, a equipe do apoio da autopista litoral. Foi uma experiência bem... Fiquei com um pouco de medo, né, lógico, mas foi muito gratificante. Eles atenderam a gente muito bem ali, a policial foi muito legal, pronta para atender, né, ali ajudou, foi muito prestativa mesmo. E o pessoal da Artéries também ali foi muito legal com a gente ali, atenderam muito bem. Foi um parto bem humanizado mesmo, pode-se dizer que foi muito prestativo. E aqui na maternidade também, o pessoal atendeu muito bem a gente, acolheu muito e cuidou muito bem da minha pequena Yasmin. Histórias emocionantes que a gente só mostra aqui na tela do SCC SBT e, claro, com exclusividade para o pessoal de casa que nos acompanha, né, Zanotto? É com você aí no estúdio. Valeu, Renato. Parabéns pelo trabalho. Muito bem. Seja bem-vinda, querida Yasmin. Sua apressadinha. Nem esperou chegar no hospital, na maternidade, mas já estava tudo certo, né? Já estava tudo certo, tanto que o parto normal aconteceu com o trabalho da agente da Polícia Rodoviária Federal. Vamos falar agora de festa, mas não é de qualquer festa, é da tradicional Festa do Pinhão em Lages, que acontece lá na metade do ano, mas agora já estamos naquela fase dos preparativos, tudo sendo encaminhado, tudo certinho, e a Prefeitura de Lages já deu mais um passo importante para a realização da edição desse ano, que foi oficializada a Comissão Central Organizadora da Festa do Pinhão, que chega à sua 36ª edição e promete ser ainda maior nesse ano, com mudanças no formato, a retomada de espaços tradicionais e os shows nacionais que marcam também esse grande evento. Acho que é a fase de licitação que está agora. Deixa eu confirmar a informação com a Shane, que vai trazer mais detalhes para a gente, porque vem aí a Festa do Pinhão. E esse ano, Shane, se tudo der certo, quero passar todos os dias por lá. A informação ao vivo é contigo.
Ô Zanotto, vamos te esperar esse ano aqui na Festa Nacional do Pinhão, com certeza, né? Passar muitos dias aqui com a gente, viu, Zanotto? Sentindo esse calor humano aqui dos lagianos, passando um pouquinho de frio, mas como eu te falei, esse calor humano aí realmente é muito grande aqui em Lages, principalmente nessa época de frio, viu? Então, foi definido, né, essa semana, ontem, a Prefeitura definiu a Comissão Central Organizadora, a comissão que vai planejar, executar, então, a organização da Festa Nacional do Pinhão por parte da Prefeitura, porque a festa ela será gerida pela Prefeitura em parceria com uma empresa privada que vai, então, tocar os shows nacionais, né, contratar e gerir a parte dos shows nacionais. E esse edital de licitação para a contratação dessa empresa foi lançado ali nos últimos dias de 2025, está na praça, então, esse edital, essa licitação, e no dia 23 de janeiro, então, serão abertos os envelopes das propostas dessas empresas aí que vão tocar essa parte, então, da Festa Nacional do Pinhão, a chamada Arena Pinhão, que vai acontecer lá no Parque de Exposições Conta Dinheiro. É uma área fechada onde vão acontecer os shows nacionais e é onde o público vai pagar o ingresso para poder acessar esses shows, porque o Parque de Exposições, o restante do parque, será gratuito, aberto para a população, e aí vai integrar a programação da Festa Nacional do Pinhão, porque ela vai ser aqui no centro, né, da cidade, no calçadão da Praça João Costa, no formato como foi no ano passado, mas também lá no Parque de Exposições Conta Dinheiro. Então vai ser uma festa integrada. E a Prefeitura está planejando e vendo aí como que vai fazer, então, todas essas etapas aí para Festa Nacional do Pinhão. Conversei então com o Samuel Ramos, que é então agora o presidente da Comissão Central Organizadora da Festa Nacional do Pinhão, e a gente conversou com ele hoje de manhã e ele traz mais detalhes então sobre a organização da festa. Vamos ouvir. Uma coisa a gente precisa frisar. O parque vai ser a Arena Pinhão. Então, ela é uma parte de toda a Festa Nacional do Pinhão. Nós tivemos a experiência aqui no centro, com todos os shows, mas a gente sentiu que, para fazer os grandes shows nacionais e aquilo que as pessoas também queriam, a gente vai unir, então. Vai ser uma parte de tudo aquilo que a gente vai construir. E é importante dizer para todos que estão nos acompanhando, a entrada no parque, ela será livre. Então, nós temos a licitação dos shows, que acontece no dia 23 de janeiro. Ali nós escolhemos a empresa que vai tocar a arena dentro do Parque Conta Dinheiro. A parte fora da arena será de responsabilidade da Prefeitura. Então, o parque ele vai ser acessível a todos vão poder participar da festa. A expectativa é que nós tenhamos grandes empresas. O edital, diferente dos outros anos, ele passou a ser por 3 anos prorrogáveis. Então, antes se fazia uma festa para 1 ano. A empresa vinha, fazia uma festa, não tinha tempo para se programar. Dessa vez a gente alterou. Então, será uma festa para 3 prorrogáveis. Essas, então, as informações, né, as novidades da Festa Nacional do Pinhão desta edição, 36ª edição da Festa Nacional do Pinhão, que acontece entre maio e junho de 2026. Claro que a gente continua acompanhando e trazendo as informações aqui no SCC Meio Dia. Eu volto contigo aí no estúdio, Zanotto. Obrigado, Shaina. Vem aí mais uma edição da nossa Festa do Pinhão. E agora, chegando no nosso SCC Meio Dia, SCC Spot com Angélica Varaschini. Olá para você que está em casa, agora é hora da gente falar de esportes por aqui. E a gente já começa falando de um assunto muito legal, porque depois de um período de pausa, as obras da pista de atletismo do Complexo Esportivo do Verdão, em Chapecó, voltaram a todo vapor. A reta final da obra promete entregar uma das pistas mais modernas do Brasil. Quem tem todos os detalhes, chama ele aqui pra gente, já na tela, para trazer todos os detalhes de como é que tá, ele que tá no local desta obra, o Felipe Bastos, que tá por aí. Felipe, já deu uma corridinha, já testou se tá tudo ok? Conta mais pra gente como é que tá nesse momento as obras por aí. Conta tudo pra gente. Olha, Angélica, dei uma corridinha aqui sim, viu? A pista está praticamente pronta. As obras precisaram ser interrompidas para a realização do JASC no fim do ano passado, mas agora elas foram retomadas essa semana. Dá só uma olhada como que tá essa nova pista de atletismo aqui no Complexo Esportivo do Verdão, viu? As obras, como eu falei, foram retomadas no começo dessa semana. Eu vou pedir para o Andrés mostrar aqui também. Tem um verdadeiro canteiro de obras por aqui, porque é aquele trabalho, né? Aquele processo
processo todo de modernização, o que o JASC, a realização do JASC, ajudou muito por aqui. Esses materiais, eles já estão sobre a pista e, por segurança, a orientação é para que esse espaço não vai ser utilizado aí durante o período. Ou seja, estávamos conversando agora com um engenheiro de obras por aqui também. A partir de hoje, viu, Angélica? A partir de hoje à tarde, o Complexo Esportivo do Verdão vai ficar completamente fechado para que essas obras possam continuar, né, dar uma agilidade também, porque a previsão é de que elas fiquem prontas, finalizadas em um prazo de 30 dias. O investimento total nessa pista de atletismo gira em torno aí de 5 milhões de reais. Pista, como eu falei, que já foi utilizada durante os Jogos Abertos de Santa Catarina e agora a empresa responsável está fazendo os ajustes finais, aqueles retoques necessários para concluir o trabalho. A pista, para a gente ter uma noção, tem 10 metros de largura e recebeu uma base de concreto, camadas de borracha e resina, além desta pintura diferenciada na cor azul. O material utilizado é a borracha SBR, conhecida pela resistência e também pela absorção do impacto. Além desta pista principal, também foram feitas melhorias nas áreas de aquecimento e nos espaços para provas, como salto em altura, lançamento de dardo e também arremessos. Depois de pronta, como tu mesmo falaste, Angélica, Chapecó vai ter uma das pistas mais modernas do país, inclusive para receber competições não só estaduais, mas também competições nacionais. Fica o compromisso, então, quando ela estiver finalmente pronta, quando tudo isso aqui estiver concluído, a gente volta para mostrar o resultado final. Angélica Varaschini, não vou encerrar correndo, porque a temperatura agora é 32 graus nesse momento aqui em Chapecó. Devolvo para você aí no estúdio. Ah, não, Bastos. Achei que tu ia encerrar ali, ó, na corridinha. Pode ser um pace mais baixinho, não precisa ser um pace muito alto. Achei que tu ia, mas então fica para a próxima, vai treinando aí, que a próxima vez que a gente for falar das obras concluídas, tu já começa, já entra aqui no SCC Esporte correndo. Obrigada, Bastos. Está ficando linda mesmo essa pista aí em Chapecó. E a gente segue por aqui, já que a gente está falando de esportes, né? Porque amanhã é dia de Joinville em quadra pela Superliga de Vôlei. Duelo importante contra o Minas pela 13ª rodada da competição. Em jogo em casa, no Centro de Eventos Carlhausen. E para falar desse duelo, eu quero chamar o técnico da equipe, o técnico Rubinho, que está ao vivo conosco para falar desse confronto tão importante, né, professor? Primeiramente, obrigada por nos atender. E antes da gente falar basicamente desse duelo contra o Minas, eu queria que o senhor contasse para a gente aqui do nosso SCC Esporte como é que foi a montagem dessa equipe para essa temporada, sendo que apenas 4 desses atletas da temporada passada permaneceram na tua equipe. Então a gente já pode dizer, tá 100%, ainda falta alguns ajustes para a equipe de Joinville. Conta tudo pra gente, seja muito bem-vindo ao SCC Esporte, Rubinho. Obrigado, boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês aqui. A montagem da equipe desse ano, ela foi realmente complexa, porque a gente não aproveitou a equipe do ano passado, né? Então a gente teve que reconstruir a equipe. Então isso demanda bastante tempo, né? Aconteceu a mesma coisa no ano passado, a gente montou uma nova equipe e a partir de janeiro a gente realmente começou a ter mais bons resultados. A ideia desse ano é a mesma, né? Acho que a gente está crescendo. A diferença é que a equipe é mais jovem esse ano e menos experiente. Então isso só demanda um pouquinho mais de tempo. Mas a equipe está crescendo, está evoluindo. Vem de 4 partidas consecutivas por 3-2, ou seja, mesmo com derrotas, está vendendo muito caro os jogos, e a ideia é que a gente vá conseguindo mudar esses resultados para o nosso lado, ou que pelo menos esses 3-2 venham para o nosso lado. Esse é o nosso objetivo. Pois é, experiência que sobra para ti, né, professor? Porque dentro dessa tua carreira aí no vôlei, é assistente técnico da seleção brasileira, trabalhou, né, com um dos ícones aí do vôlei, principalmente, né, com o Bernardinho. Então, é referência, trabalhou fora também em equipes do exterior. Então, eu tenho certeza que tudo isso, tudo que vem na bagagem, dá para passar para os atletas e influencia muito no resultado em quadra, Rubinho? Sem dúvida. A cada ano na seleção, a gente costuma dizer que um ano de seleção vale por 4 no clube, né?
porque a cada ano a gente vê muita coisa nova no circuito mundial e, naturalmente, a gente vai aplicar algumas dessas coisas nas nossas equipes, né? Algumas a gente não tem condições pela questão de diferença de perfil ou do próprio talento, mas, obviamente, a gente, em relação aos sistemas, é muito interessante a gente poder agregar algumas coisas da equipe. Eu faço isso há muito tempo, em todas as minhas equipes, as equipes anteriores, sempre buscando colocar aqueles pontos que eu encontrava de melhor qualidade no circuito mundial, hora de uma equipe italiana, hora da equipe brasileira, hora da equipe polonesa, hora da equipe francesa. Então, a gente tenta fazer um mix dessas qualidades e dessas coisas bem feitas nos adversários internacionais para utilizar na nossa equipe. Isso sempre foi muito proveitoso para mim na minha conduta como técnico aqui no Brasil e também no exterior. Exato. E, Rubinho, esse jogo, a gente fala, né, é importante, o Minas é o 4º colocado da competição, vocês vão jogar em casa. Então, quem vai acompanhar esse jogo pode esperar da equipe do Joinville, que representa Santa Catarina na Superliga? Um jogo difícil, mas preparados para isso, professor? Preparados sempre, né? A primeira coisa é esperar sempre uma equipe combativa, que tem mostrado isso em todas as partidas, realmente lutando em todas as bolas, em todos os momentos pela vitória, independente dos resultados, dos momentos da partida. Acho que isso é importante. A gente vai enfrentar uma equipe que está no momento bom, agora, principalmente nesse momento. Ela começou bastante irregular a competição, né? Inclusive, nós ganhamos o jogo em Minas por 3-0, no momento que eles estavam um pouco, com alguns problemas de virose na equipe, alguns jogadores ficaram fora daquela partida, mas é uma equipe que cresceu muito e vem aí de 5, 6 partidas consecutivas com boas vitórias e uma equipe muito forte no ataque e no bloqueio. A gente precisa ser bastante agressivo no nosso saque, tentar colocar dificuldades na fase de ataque deles e, enfim, é uma equipe muito equilibrada. E outro ponto muito forte do Minas é a questão do elenco, né? Eles têm muitos jogadores, então, basicamente, para vencer, você tem que vencer não somente aos 7 jogadores em quadra, mas a mais todas as trocas possíveis. Eles têm muitos jogadores qualificados no banco, 2 opostos, 4 ponteiros, 3 centrais, 2 levantadores. Assim, jogadores de um nível muito próximo, muito homogêneo. Então, é uma equipe que se tem que vencer, digamos que duplamente. A primeira equipe é aqueles que entram ao longo da partida. Verdade, professor, mas eu tenho certeza que o trabalho foi colocado em prática, os treinos estão aí para isso e com certeza o Joinville vai nos representar e vai nos representar muito bem. Tem ainda muito campeonato pela frente e a gente sempre vai estar aqui na torcida por vocês, nosso representante na Superliga de Vôlei Masculina. Então, boa sorte, professor, nesse jogo e mais uma vez obrigado por conversar conosco. Eu agradeço, obrigado e contem comigo sempre, um prazer falar com todos. Tá certo, técnico Rubinho da equipe de vôlei do Joinville que entra em quadra amanhã. Mas agora vamos falar de futebol, porque hoje começa a 3ª rodada do Catarinense. 4 jogos, Avaí enfrenta o Carlos Renault, um encontro depois de 4 anos. O Avaí fez o último treino na tarde desta terça-feira. O técnico Cauã de Almeida vem trabalhando forte com a equipe na busca por resultados positivos. Ainda no mercado, a equipe conta com atletas das categorias de base para a competição. Ontem foram apresentados oficialmente o volante Pedro Cuiabá, de 23 anos, que tem contrato válido até o fim de 2027, e o meia Daniel Pena, de 27 anos, que vem como uma das referências técnicas e um dos mais velhos do elenco. Os dois já atuaram com a camisa do Leão neste Catarinense. Pedro falou da importância da pré-temporada, já que agora tem pouco tempo de treino. É muito importante o que a gente fez na pré-temporada, né, de se condicionar bem fisicamente, porque agora dificilmente a gente consegue treinar em alta intensidade, né, pela demanda de jogo quarta e domingo. Mas eu acho que a gente fez uma boa pré-temporada e estamos bem fisicamente para aguentar esse ritmo de jogo. A pré-temporada foi curta, por isso a equipe ainda está no processo de entrosamento, que vai acontecer com o tempo. Contra o Carlos Renault, o jogo é em casa e o Leão quer fazer valer esse fator. Faz pouco tempo que a equipe joga junto, então não é fácil, em tão pouco tempo de treinamento, pegar entrosamento, pegar a maneira realmente que o treinador gosta de jogar, mas isso a gente tem tentado pegar o mais rápido possível. E foi um jogo dentro de casa onde que a gente fez prevalecer o nosso fator casa, que é muito importante, principalmente ao lado do nosso torcedor. E um jogo fora de casa também difícil, que a gente sabe que a equipe do Criciúma é uma equipe difícil. E
nem sempre quando ganha tá tudo certo, nem sempre quando perde tá tudo errado. Então eu acredito que a gente vai fazer, que a gente tem tudo para fazer um bom jogo amanhã dentro de casa e, como eu falei, fazer o fator casa prevalecer para nós. Avaí e Carlos Renault voltam a se encontrar depois de 40 anos. Eles se enfrentaram 75 vezes na história, com 30 vitórias do Avaí, 22 empates e 23 vitórias do Vovô. Falei 4, gente, no início, 40 anos e agora voltam a se enfrentar. Já do outro lado da ponte Hercílio Luz, o Figueirense também encerrou a sua preparação para enfrentar fora de casa o Brusque. E o Alvinegro vem embalado do Catarinense, são 2 jogos, 2 vitórias. Aproveitando essa vantagem na tabela, o técnico Vaguinho Dias deve realizar algumas mudanças na equipe, pensando também no clássico contra o Avaí no final de semana. No CFT do Cambirelo, o Figueirense realizou o último treino antes de enfrentar o Brusque pela 3ª rodada do Catarinense. Para esse confronto, o técnico Vaguinho Dias optou por ir com um time alternativo, poupando os titulares para o clássico contra o Avaí no domingo. Um clássico, acho que eu já falei isso em coletiva, tanto aqui ou em qualquer lugar, ele é muito importante. E principalmente para a história do clube, mas para os torcedores, que é um patrimônio do clube. Então nós temos que saber respeitar o que é ganhar um clássico. Mas para esse jogo, eu não falo em força máxima, eu falo numa equipe competitiva. Além disso, o Figueira vai ter que trabalhar com mais um fator: o gramado sintético da Arena Simon, o antigo Augusto Bauer, em Brusque. Nós temos uma equipe experiente, uma equipe que nós fizemos 3 jogos numa semana, quarta-feira passada foi a estreia. Infelizmente, teve que ser na tabela um jogo muito rápido no sábado e trouxe um desgaste grande. E quando nós vimos que a 3ª rodada ia ser um campo sintético e não sabíamos se ia estar pronto ou não, mas eu conheço bem o Augusto Bauer, conheço como é que ele ficou também com o sintético, trouxemos uma preocupação para fisiologia, preparação física e para os profissionais que temos aqui. E na conversa foi, dependendo da pontuação, dependendo como tiver o momento, nós vamos entender com os atletas o que nós vamos fazer. A decisão, então, foi realmente preservar alguns atletas pela quantidade de jogos em pouco tempo e também pelo gramado, para recuperar 100% para o jogo de domingo. Eu não falo em poupar, mas que nós achamos que de repente não é para jogar esse jogo. Então vão sim ter algumas trocas. Existem algumas trocas pontuais que eu quero testar. O Figueirense segue invicto no campeonato. É o líder do Grupo B, com 6 pontos. O Figueirense. E ainda tem mais jogos nesta quarta-feira. No norte do estado, o cenário é de alerta no Joinville. O tricolor ainda não venceu em 2026 e ocupa neste momento a lanterna do Grupo B. Mas em meio a essa pressão surge uma nova esperança, que é o novo técnico que foi apresentado ontem, Christian de Souza, que chega para comandar a equipe até o fim da temporada e tenta recolocar o Jack nos trilhos. O desafio é grande, mas ele está aí para justamente fazer valer a sua ida ao JEC. Jogo de estreia, o novo treinador encara o clássico Norte-Sul nesta quinta-feira diante do Criciúma. E na coletiva de apresentação ele falou sobre as mudanças que pretende implementar, mesmo com pouco tempo de trabalho. Organizar defensivamente. Nós, geralmente, clubes que estão em uma situação ruim, que tem troca, tomam muitos gols. O Joinville tomou 4 gols em 2 jogos. Então, no primeiro momento, com esse pouco tempo, é defender bem, se organizar defensivamente, criar, nesse curto espaço de tempo, alguns gatilhos de pressão, ser muito estratégico, jogar muito em cima do adversário, daquilo que o adversário apresenta de pontos fortes, principalmente na questão ofensiva. Então, vamos passar os jogos dessa terceira rodada do Catarinense. Jogos que começam nesta quarta-feira. Camboriú e Barra no Orlando Scarpelli. Lembrando que os jogos do Camboriú são no Orlando Scarpelli, às 6h30 da tarde. Aqui a gente tem o clássico da linguiça. Concorde e Chapecoense no mesmo horário, 6h30 da tarde. Mais tarde,
Avaí e Carlos Renault na ressacada às 9h30 e Brusque e Figueirense na Arena Simon hoje às 9h30 da noite. Isso nesta quarta-feira. Amanhã a gente tem mais jogos pelo Catarinense. Amanhã tem Joinville e Criciúma às 8 horas e Marcílio Dias e Santa Catarina um pouquinho mais tarde, 8h30, pela terceira rodada do Catarinense. A gente vai acompanhar tudo e trazer aqui no SCC Esporte. E na terça-feira, tivemos o encerramento dos jogos da segunda fase da Copinha. Dos nossos representantes que estavam na competição, faltava apenas o Figueirense entrar em campo. E o Alvinegro acabou dando adeus ao sonho do bicampeonato. Em Cosmópolis, o Figueirense foi derrotado pelo Canaã do Distrito Federal. No primeiro tempo, poucas emoções. O jogo foi truncado e sem grandes chances claras de gol. A melhor oportunidade foi da equipe brasiliense, com Vitinho pela esquerda. E foi daí que saiu o gol da equipe de Brasília. Boa jogada, cruzamento na medida para a Rua Santos, que no desvio mandou para as redes. Na segunda etapa, o panorama pouco mudou. O Alvinegro teve dificuldades para criar e não conseguiu produzir lances ofensivos. O Canaã ainda voltou a levar perigo ao gol do Figueira, mas as boas defesas do goleiro João Biasoli e a falta de pontaria impediram a rede de balançar. E o jogo terminou assim. Vitória do Canaã, que avança para a terceira fase da competição. Já o Figueirense, que se despede da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Placar final, Canaã 1, Figueirense 0. E ainda a gente tem a Chapecoense, que representa Santa Catarina, que joga contra o Grêmio às 6h15 da noite, hoje, pela terceira fase, que vale vaga nas oitavas de final da Copinha. O SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã a gente volta com muito mais. Agora ele, Henrique Zanotto, segue na sua companhia aqui no SCC Meio Dia. Até amanhã. Até amanhã vai dar Chape, depois me cobra amanhã. Chape vai eliminar o Grêmio e vai avançar representando Santa Catarina na Copinha. Espero que sim. Olha só a informação que vem agora do Pista Limpa. Atenção, o trânsito em Santa Catarina, que a gente acompanha tudo. 2 ônibus parados nesse momento na BR-101, região de Meia Praia e Itapema. O motivo você vê na imagem que a gente recebeu do Pista Limpa, problema mecânico. Ali é a região do quilômetro 153 na Meia Praia, Morro do Boi. Agora há pouco, quando nós abrimos essa edição, nós falávamos de uma carreta quebrada no Morro dos Cavalos, aqui em Palhoça, na Grande Florianópolis. E nesse momento, sentido sul, quem está passando da região de Balneário para pegar o Morro do Boi, sentido a Itapema, enfrenta essa lentidão. O motivo, como a gente acabou de ver, é o ônibus quebrado. Agora, coincidência, 2 ônibus de turismo com problema mecânico passando ali na região. A gente vai trazer informações agora de São José, gente, porque foram 30 mil, Cerca de 30 mil imóveis, contribuintes receberam a taxa lá de lixo. E a prefeitura agora informou que houve um erro no pagamento. Mas e como fica agora? Quem já pagou vai receber o dinheiro de volta? Eu vou ao vivo com a Beatriz Serino, que ela vai explicar para a gente melhor a situação, o que a prefeitura vai fazer, se vai cancelar essa cobrança equivocada, como fica, porque tem gente que pagou a mais, do que deveria ter pago na taxa de lixo. Beatriz, a informação ao vivo é contigo. É isso mesmo, mais de 30 mil unidades que pagaram a mais a taxa de lixo ou que foram cobradas a mais essa taxa de lixo, A prefeitura identificou esse erro, vai cancelar esses boletos e reemitir essas faturas da taxa de lixo, mas quem pagou, o contribuinte que já fez o pagamento da taxa de lixo, vai precisar correr atrás desse dinheiro. O poder público identificou que errou e agora o cidadão precisa buscar melhor essa informação. Os boletos novos serão emitidos e ficarão disponíveis a partir de amanhã no site da Ambiental. Então, essas unidades que tiveram o cálculo da taxa de lixo feita errada, vai precisar, então, buscar esse novo boleto. Segundo a prefeitura, esse cálculo foi errado porque foi cobrado em relação à área de garagem dessas 32 mil unidades aqui de São José. Esse boleto fica disponível para ser aí a cobrança refeita, A prefeitura não informa se ela vai notificar individualmente essas unidades, apenas deixa claro que o novo boleto vai estar disponível a partir de amanhã na Ambiental. E quem já pagou precisa entrar em contato com a Ambiental e buscar esse ressarcimento. Voltamos contigo no estúdio. Obrigado, Beatriz, pelas suas informações ao vivo em frente à Prefeitura de São José.
E agora, na alta temporada de verão, é comum, o problema de falta de água nas principais cidades do litoral, que recebem milhares de turistas. E não é diferente em Balneário Rincão, região sul do estado. Mas lá o município investiu em melhorias no sistema para atender toda essa demanda. É o que a gente confere agora na reportagem. O seu João Carlos mora no Rincão há quase 30 anos. Ele lembra que no passado, na alta temporada de verão, era comum ter falta de água. Minha casa, assim, no verão, ela aumenta a família, Tem uns média de 5, 6 casais, Então a gente gasta muita água, mais é de chuveiro, Lavar louça, essas coisas. Quando termina a temporada, a gente gasta menos água, Nessa época do ano, o número de habitantes cresce de 20 para mais de 200 mil. E para solucionar o problema da falta de água, o SAMAI, que é o órgão responsável pelo fornecimento, investiu em melhorias no processo. Aqui no SAMAI foram investidos, agora nesses últimos anos aí, mas atingiu quase a R$1 milhão. A gente revitalizou, fez toda essa estrutura nova, que aqui é a filtragem, É onde passa a filtragem da água e depois vai para o tratamento da água. É captado 180 a 220 litros por segundo de água, Água bruta que vem para ser tratada. Toda a água que abastece Balneário Rincão e parte do município de Sara vem aqui da Lagoa do Faxinal. E todo o processo, desde a captação, tratamento e filtragem, leva no máximo 30 minutos. A gente tem os 3 reservatórios aqui em 3 bairros aqui do Rincão. Um reservatório ele fica na Barra Velha, que ele tem capacidade para 120 mil litros de água. A gente tem o reservatório aqui na Zona Nova, que também é conhecido como Zona Sul, que tem capacidade para reservar 300 mil litros de água. E a gente tem o nosso apoiado, que é ali nas dunas, que tem capacidade para reservar 600 mil litros de água. A gente também fornece água para Içara, então a gente tem uma bomba que fica ligada 24 horas por dia e que também faz o abastecimento de uma parte do Rincão, que é a parte da Pedreiras, a parte da Morada do Sol e uma parte ali da Zona Velha, da entrada da praia. O município possui um sistema de abastecimento próprio, que é chamado de ETA, Estação de Tratamento de Água. O processo de tratamento segue a etapa segundo as normas sanitárias: captação, filtração, desinfecção e monitoramento constante da qualidade. Então, a gente capta a água, a gente coloca o coagulante, que é o que tira a sujidade da água, que é que faz a floculação, que é formar... Na água bruta tem uma sujeira que ela é dissolvida. Então, o coagulante ele faz essa união das sujidades, depois passa por um sistema de filtragem, aí depois vai a água já filtrada para o nosso tanque, onde recebe cloro, o flúor, e a gente faz também a alcalinização da água. Com o crescimento do município e a demanda de veranistas cada vez mais alta nas temporadas, o SAMAI já planeja novas melhorias. Estamos fazendo um plano de ação para que agora, na baixa temporada, a gente reajuste, faça esse encanamento. Para ter uma ideia, antigamente se usava mangueira em ruas. Hoje a gente está trocando todas as mangueiras por cano de 60. Isso para quê? Para dar uma pressão melhor e chegar à casa dos moradores com uma pressão boa, e como eu disse, para dar um bem-estar para todos eles. E qualidade da água é qualidade de vida, tanto para quem visita, quanto para quem mora aqui. É o Balneário Rincão te esperando nesse verão. Por falar em verão, vamos agora ao sul da ilha. Laércio Botega, onde está você com o nosso Kombi do verão? É o Campeche, É sinal aberto, a informação ao vivo com a inconfundível Ilha do Campeche ao fundo. E com ele também o inconfundível Laércio Botega, muito boa tarde. A informação ao vivo com o pé na areia é contigo, Laércio. Boa tarde, Zanotto. Boa tarde a todos que estão acompanhando o SCC Meio Dia. Exatamente, nós estamos aqui na Praia do Campeche. Olha só a Praia do Campeche, aqui no sul da ilha, em Florianópolis, lotada. Quarta-feira, todo mundo aproveitando, curtindo o dia. Tá um solzão, nenhuma nuvem no céu. A gente consegue ver nuvens lá longe no horizonte, mas aqui na praia não tem uma nuvem sequer, ou seja, um sol para cada um e, claro, todo mundo aproveitando a melhor época
do ano para curtir as praias do litoral catarinense. Nós estamos, claro, percorrendo as praias da Grande Florianópolis com a Kombi do Verão e já no A Tarde é Nossa nós vamos estar ao vivo com o programa, inclusive a gente vai trazer brincadeira, vamos trazer dicas e, claro, fofocar com as pessoas direto da areia da Praia do Campeche. E eu quero mostrar aqui, Henrique Zanotto, algo que eu nunca fui, gostaria de ir, inclusive até para mostrar aqui pro pessoal de casa, que é a Ilha do Campeche, lá ao fundo. Erionto Júnior, nosso cinegrafista, vai mostrar para vocês aí a imagem na tela ao vivo, aqui no SC Meio Dia, uma praia lindíssima, uma ilha lindíssima que vale a pena visitar também. Inclusive, como eu disse, eu não fui ainda, gostaria de ir. Aliás, Henrique Zanotto, você já foi na Ilha do Campeche? 2 vezes. 2. E por que não me convidou? Eu nem te conhecia. Faz tempo que eu não vou. Tá bom. Você tava... Nessa época você tava na concorrência, tá certo? Ô, Laércio, tá certo, eu tava na outra, agora você tá aqui. Mas você tá aí, que eu nunca fui na Ilha do Campeche, não sei o que, né? Mas a tua agenda, pelo que eu vi, tá bem agitadinha, porque hoje você está aí no Campeche. Tá. E está chegando, gente, o grande dia da nossa Arena Farofa, que vai desembarcar em Balneário Camboriú. E é para lá que a gente vai agora para saber como é que tá a expectativa. É sexta-feira, né? É sexta-feira, o nosso Laércio, a Maricotinha e a Maria Esther, que estará de volta ao nosso A Tarde é Nossa, direto de Balneário Camboriú. E a Cris está agora com as informações para a gente saber como está o trabalho por lá, para preparar tudo para o nosso Arena Farofa, nessa praia que é a praia mais procurada em Santa Catarina. BC, minha querida Cris Pinheiro, olha como ela é espertinha, tá na sombra, tá vendo? O Laércio tá lá naquele sol danado, ela não, tá na sombra, bem resguardada, protegendo a sua pele. E agora com as informações pra gente dessa programação do nosso Arena Farofa, é sexta-feira, né, Cris? A informação ao vivo direto da praia contigo. Isso, Zanotto, sabe por quê? Balneário Camboriú 31 graus, sensação térmica de 36, mas eu e o Maicon, sim, a gente vai colocar, viu? A gente vai colocar o pé na areia, porque a gente está bem em frente, olha só, aqui é a abertura, a entrada do portal do Farofa, a Arena Farofa 2026 começa a tomar forma aqui nas areias da Praia Central de Balneário Camboriú. O Maicon vai mostrar pra gente como é que tá. O pessoal aqui já está montando. A gente vê a estrutura do palco lá já tomando forma. Aqui vão ficar os nossos patrocinadores. Aqui desse lado, Maicon, por favor. Aqui a gente já vê uma parede, uma estrutura que eu acho que é, gente, aquela parede que a gente sobe ali de escalada. Vai ter tirolesa. Vai ter um monte de coisa. Mas eu não vou dar spoiler não, tá? Porque amanhã eu volto aqui para mostrar como vai estar toda essa estrutura que, como você falou, vai começar na sexta-feira, dia 16. E tem mais novidade. Gente, você que acompanha o SCC-SBT, na sexta-feira vai estar aqui toda a equipe do A Tarde é Nossa. Laércio Botega, Maricotinha e também a Maria Esther tá voltando de férias para encontrar o pessoal de Balneário Camboriú. A praia tá cheia de visitantes e turistas. A Arena Farofa, a gente sabe, começa no dia 16, sexta-feira, mas segue até o dia 25, domingo, com shows, práticas esportivas, atividades esportivas, brincadeiras, entrega de brindes, muita coisa bacana esperando para você. A Arena vai funcionar sempre a partir do meio-dia até às 8 horas da noite. Mas na sexta-feira, o nosso A Tarde é Nossa, o programa vai ser exibido totalmente ao vivo daqui a partir da 1h05 da tarde, coladinho com o SCC Meio Dia. Claro, a gente está esperando todo mundo aqui. Coloca na sua agenda e vem para cá. Vem conversar com a Maricotinha, vem conversar com o Laércio e também com a Maria Esther. A gente vai estar por aqui aguardando você. Amanhã eu volto, viu? Direto aqui, ó, das areias da Praia Central de Balneário Camboriú, onde já está sendo montada a nossa estrutura da Arena Farofa 2026 SCC
SBT. Volto contigo, Zanotto. Valeu, Cris. É sexta-feira, a princípio, a previsão do tempo com condição boa, né? De sol no começo de tarde. O nosso Arena Farofa, direto de Balneário Camboriú. E agora outra imagem de praia ao vivo para você aqui no SCC Meio-Dia. Vamos mostrar a Guarda do Embaú, Rio da Madre em destaque, Palhoça. Estão faltando agora 20 minutos para 1 da tarde. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos na sequência. Volta para falar de uma situação que incomoda muita gente no ano todo e principalmente agora, no verão, a questão do excesso de barulho, som alto, como você vai ver agora lá na região oeste. Esse problema chegou a causar uma movimentação de uma comunidade que fez um abaixo-assinado pedindo uma solução. Nós vamos ao vivo com o Bastos agora, que traz mais detalhes para a gente, de que região que está acontecendo isso e o que está sendo feito para acabar com essa perturbação do sossego alheio. Ô Bastos, a informação ao vivo é contigo. É isso mesmo, Zanotto, a gente está na Grande EFAP aqui em Chapecó, aí, bairro que tem mais de 70 mil pessoas, e por aqui tem alguns moradores que estão com sérios problemas. Eles não conseguem descansar, não conseguem dormir porque o barulho, principalmente nos fins de semana, é muito grande, som alto, gritaria, e aí já viu, né? Para descansar depois de uma semana corrida de muito trabalho, fica muito complicado. Eu vou conversar... Vai contar mais detalhes para o Claudemir. Conversávamos até agora, inclusive, que algumas reuniões foram feitas com os vereadores, também com a prefeitura. E o que foi definido, o que foi estabelecido para vocês? Tentaram resolver esse problema? Muito bom dia, meu. Bom dia a todos que estão assistindo o jornal. Então, foi feita uma reunião na Câmara de Vereadores, outra aqui na base da EFAP, e foi criada uma lei que multa a questão da perturbação, mas parece que não está resolvendo, porque até então, aqui atrás aqui da nossa residência aqui, tem um campo de futebol e a questão da aglomeração, gritaria, som alto, empinação de moto, cantação de pneu, estouro de moto ali, não tem resolvido em nada isso aí. A questão aí, nós precisamos saber do poder público e da segurança pública o que vai ser feito, né? Tem que ser tomada uma atitude, porque assim não dá para continuar. Tá complicado. Tá difícil, né? Tu falava pra gente, inclusive essas imagens que a gente tá vendo agora, foi o próprio Claudemir que mandou pra gente. É muito barulho, é muita confusão, é som alto até altas horas da madrugada, né, Claudemir, como tu conversava com a gente também aqui? Isso. Ele começa na sexta-feira e para a segunda de madrugada. É complicado, nós precisamos de um apoio aí do poder público, da segurança pública aí, que venha nos ajudar aí, porque tem amigos meus que estão vendendo propriedade, casa e mudando para outra cidade. Tá certo. Vou conversar rapidamente com o seu Darcy também, que gentilmente vai falar conosco. Também está enfrentando essa mesma situação. Tá difícil morar aqui, seu Darcy. Bom dia. Bom dia para todos, para vocês, para todos. Aqui tá difícil o negócio aqui, porque eles pegam a lei da música arte. Eles soleram uma moto a noite inteira, só que canta rojão, né, de coisa. Ninguém dorme, só para domingo, um pouquinho, depois começa até segunda de novo. Não tem o que aguentar fazer isso ali. É uma aglomeração bastante grande, né? A gente, para até atualizar e informar o telespectador, isso acontece atrás da casa do senhor aqui, né? Do lado de lá da sangue ali, pertinho, que dá 100 metros, aí ninguém dorme, é um barulhão só. Não tem que fechar a casa e ficar ali dentro. Vai estar, sorte do som ali que vai estar tremendo a casa, tudo. É muito barulho, é gritaria também, o que acontece aqui? Barulho, eu acho que brigo, porque vem estouro de facão pra lá, pra cá das paredes da casa ali, é um barulhão, não sei o que tem ali. Daí não tem, dá um jeito nisso aí. Tipo uma favela, um negócio complicado. Tá certo, obrigado ao seu Darcy, obrigado ao Claudemir também, não é? A gente vai procurar a Prefeitura de Chapecó para procurar entender o que pode estar acontecendo, mas a orientação é sempre, né, que denúncias podem ser feitas pelo 153 da Guarda Municipal aqui de Chapecó, também 190 da Polícia Militar. E a gente lembra também, né, Zanotto, que no começo dessa semana a gente participou aqui ao vivo do SCC Meio-Dia com as novas regras, né, já que havia um aumento muito grande em ocorrências de perturbação de sossego e a fiscalização
vai ser mais intensa, vai ter muito mais fiscalização, policiamento, principalmente já nessas próximas semanas aqui em Chapecó. Devolvo para você aí no estúdio, meu amigo. Obrigado, Bastos. Dá para resolver e é simples, né? Só o município organizar junto com a prefeitura, com o pessoal da PM, faz uma blitz lá na noite de sexta-feira já, depois das 10 horas e manda todo mundo correr, para não ficar com esse barulho a madrugada toda. Obrigado, Bastos, pelas suas informações ao vivo lá de Chapecó. Daqui a pouquinho mais participações da reportagem, porque agora, minhas amigas e meus amigos, deixa eu dar um recado para quem está acompanhando o nosso SCC Meio-Dia. Chega aqui que agora o meu papo é com você que está esperando sair a nota do Enem. Esse é o momento que define o seu futuro e ele pode ser brilhante. A nota saiu e você pode aproveitar ela para entrar agora na Unicesumar com bolsa de até 100%. Isso mesmo que eu falei e vou repetir. Bolsa de até 100%, aproveitando a sua nota no Enem. Gente, são mais de 1.300 polos espalhados pelo Brasil, com uma estrutura completa, um aplicativo exclusivo para você estudar com flexibilidade, com professores, mestres e doutores. Tudo isso com a qualidade de uma universidade nota máxima no MEC. Mas tem que correr, porque as vagas são limitadas. Não perca tempo, aproveite, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e matricule-se agora mesmo. Saiu a nota do Enem? Então, entra nessa Azul. Valeu, gente. Seguimos aqui com o nosso SCC Meio-Dia, agora com a previsão do tempo. Uma tarde de quarta-feira que deve se manter com o tempo mais instável para quem está na região do Grande Oeste, passando Planalto Serrano, curitibanos para cá, o sol predominando ao longo dessa tarde. Nas demais regiões, quem está no Sul Grande, Florianópolis, Litoral e região Norte e Planalto Norte, há uma presença maior de nuvens que reforça sempre aquela previsão que a gente está trazendo todos os dias. Esse quadro se repete. Pancadas de chuva, temporais isolados em qualquer região para quem está mais aqui, ó. Estão vendo? Qualquer cidade, né? Pode cair aquelas situações mais graves, porque as temperaturas seguem em elevação, passando até mesmo dos 30 graus ainda nessa tarde quente de quarta-feira. Para amanhã, quinta, o sol segue predominando e com calor aqui em Santa Catarina e a partir da tarde volta o mesmo quadro, as nuvens aumentando e com isso o risco das pancadas, dos temporais de verão. No mesmo ponto que hoje, também para quem está mais na faixa litorânea, essa previsão um pouco mais forte. E aí o que a gente muda é o calor mais intenso. Percebam que na região já do Grande Oeste, as temperaturas passando até mesmo dos 30 graus, né? Então, uma quinta-feira quente aqui em Santa Catarina. Para quem está na região do extremo oeste catarinense e sul, geralmente são as cidades que marcam as maiores temperaturas. Vejam que no Vale, em Blumenau, passa dos 30 graus. Em Joinville também a quinta-feira quente, já começa com 19 a mínima. Aqui na capital não sobe tanto para quem está na beira da praia, né? Mas já para o interior aqui da Grande Florianópolis, Rancho Queimado, Águas Mornas, um pouquinho mais alto. Aqui na capital, 27. Em Criciúma, mesmo com a chance de chuva, vejam que a temperatura máxima prevista para quinta-feira marca 33 graus. Em Lages, amanhece ali com 16 a mínima, depois chega a 26. E no Grande Oeste, Chapecó, 34 é a máxima prevista para essa quinta. Vamos seguir agora com as informações do portal SCC10, com a Sofia, que já está aqui com a gente. Ô, Sofia, quando eu vi essa notícia, eu fiquei imaginando, né? Porque algo ao contrário que a gente traz as informações da previsão do tempo, não tem como prever isso, né? A gente vai trazer as imagens, a Sofia vai trazer os detalhes para a gente desse mini tsunami, se é assim que a gente pode colocar. Agora, o fato que a chegada dessa ondulação, né, com essas ondas gigantes, acabou causando até mesmo uma morte lá na Argentina, né, Sofia? Boa tarde. É isso, Zanotto. Boa tarde para você, para quem nos acompanha aqui no SCC Meio-Dia. Imagina um susto, né? Você está na praia ali, um dia quente de verão, e acontece então esse mini tsunami que acabou engolindo um pedaço da faixa de areia e arrastou turistas que estavam na praia, isso na Argentina. Aconteceu em Mar del Plata, que fica dentro da província de Buenos Aires. As ondas foram ficando mais fortes, invadindo ali a areia, até que se formou então esse mini tsunami. E de acordo com informações do jornal
argentino, lá na Sion, uma pessoa acabou morrendo, um homem de 29 anos, natural da cidade, inclusive. E além dessa morte, outras 35 pessoas ficaram feridas e uma teve uma parada cardíaca. Mais detalhes dessa ocorrência e também o vídeo completo que a gente estava rodando aqui nas imagens no MD estão aqui no portal SCC10, além de outras notícias. Agora, Sofia, não sei se você conhece, eu confesso que eu nunca fui à Argentina, não conheço o Mar del Plata, mas me chamou a atenção também o seguinte, tem uma cerca, né? Pois é, eu olhei esse vídeo mais de perto, até fiquei confusa se era uma rede de vôlei ou se era realmente uma cerca. Mas eu vou te dizer que eu já estive nessa praia há uns 15 anos, era um dia de verão assim, e eu estava de casaco na praia, porque tinha muito vento, é bem diferente das nossas praias aqui. E eu estava conversando com o Peter Schoy, meteorologista, ele estava me dando uma explicação do que acontece, né? É como se fosse isso que nós estamos vendo agora dessa microexplosão, mas no mar. Então, quando essa água cai num grande volume, ela acaba criando essas ondulações, diferente do tsunami, que a gente tem as placas tectônicas mexendo, né? Que são ondas muito maiores. Aqui é como se a gente pegasse, Sofia, tivesse uma bacia de água e pegasse mais um balde de água e jogasse dentro da bacia. O que acontece? A água sai. Então, é isso que provoca essa ondulação, com o mar recuo rapidamente, causando essa, infelizmente, a morte dessa pessoa, né? E um jovem, ele já foi identificado, inclusive, também. Nessa correria, né? Imagina só, tu está ali tranquilo na praia, de repente vem uma onda como essa. E mais destaques também, além do vídeo completo, as informações no portal SC10, né, Sofia? Isso aí. Valeu, querido. Obrigado pela sua participação. A gente vai falar agora também do forte temporal ontem, no final do dia, que causou estragos também lá na região sul. E de lá vem a Manuela Justino para trazer para a gente qual a cidade que foi atingida com essas tempestades, temporal de fim de tarde, que acontece sempre aqui no nosso verão em Santa Catarina. Não está sendo diferente nesse 2026. O que nós temos com mais frequência, infelizmente, são essas microexplosões, né? Com aquelas fortes rajadas de vento. Mas aí no sul, o que aconteceu, hein, Justino? A informação ao vivo é contigo, querida. Oi, Zanotto. Foram 4 cidades, tá? Que a gente vai falar dessas ocorrências. Aqui, Criciúma, Cocal do Sul, Siderópolis e também Sangão. Ontem, um pouquinho antes das 4 horas da tarde, eu cheguei a receber no meu celular também aquele alerta da Defesa Civil, né? Que manda aí por conta das rajadas de vento, a chuva também. E acabou se confirmando nessas cidades. Começo falando de Criciúma, porque aqui a ocorrência principal foi em relação ao vento forte. Várias ocorrências, tá? Segundo a Defesa Civil. Então, segundo, inclusive, o Fred Gomes, que é o diretor da Defesa Civil aqui de Criciúma, teve casos de árvores que foram arrancadas pela raiz, aquelas árvores maiores, que caiu em cima de casa, teve árvore que ficou em via pública e acabou trazendo um certo transtorno para o trânsito também. Principalmente aqui em Criciúma, as ocorrências foram registradas na Vila São Jorge, Vila Naspolini e também na Mina do Toco. E também ali no limite entre o município de Criciúma e Siderópolis. Foi algo realmente bem concentrado, assim, nem todos os lugares tiveram essas ocorrências, mas onde teve foi forte. Por isso, a Defesa Civil até agora de manhã também estava terminando aí os atendimentos, liberando vias por conta de todo esse transtorno aí por conta do vento forte aqui em Criciúma. Inclusive, aqui foram registrados aproximadamente 10 mil unidades consumidoras sem energia. Entrei em contato com a Celesc para saber se já tinha regularizado a situação agora no final da manhã. Fui informada que até o final do dia vai regularizar, ou seja, tem famílias que ainda estão sem energia por conta desse vendaval de ontem à tarde. Como falei, então, do limite entre os municípios de Criciúma e Siderópolis, Siderópolis também foi atingida também, como falei, ali no limite entre os municípios. Também a questão do vento, teve árvore caída, destelhamento, bem parecido com as ocorrências aqui de Criciúma. Cocal do Sul já foi mais a questão de alagamentos mesmo, principalmente ali nos bairros Jardim Itália e Jardim Elizabeth. Foram aproximadamente 40 milímetros, segundo a Defesa Civil. E tiveram várias ruas interditadas também por conta desse transtorno. Outra cidade aqui no sul do estado que teve alagamento, várias residências que foram invadidas pela água e também estabelecimentos, foi o município de Sangão. Teve aí um acumulado de aproximadamente 50 milímetros, vários alagamentos, então casas e comércios. E até hoje de manhã ainda o pessoal ainda estava se organizando em relação a essas ocorrências, né? Então, só reforçando a questão da energia aqui na nossa região, tem famílias que ainda estão sem energia, mas segundo a Celesc, até por volta das 6 horas da tarde é a previsão para que tudo já esteja estabelecido. Volto contigo aí no estúdio.
Obrigado, Emanuela Justino, passando para a gente um resumo do que aconteceu ontem na região sul. E teve na noite de terça-feira também uma operação que mobilizou o pessoal da guarda aqui em Florianópolis e apreensão de caixas de som, além de carrinhos e ambulantes que atuam ali sem o alvará da prefeitura. Essa fiscalização aconteceu em Canasvieiras, prejudicando quem trabalha de forma regular, né? Os comerciantes que estão com tudo certinho. E, além do risco à segurança aos visitantes, os fiscais da prefeitura, junto com o pessoal da guarda e polícia militar, participaram da operação Ordem na Orla, que tem como objetivo justamente combater também a perturbação do sossego. A Prefeitura de Florianópolis reforça que essas fiscalizações para coibir essas ilegalidades, né, seguem durante as noites para garantir uma temporada segura e tranquila a moradores e visitantes aqui da capital catarinense. E a gente traz agora uma boa notícia, que mesmo com o auge da temporada de verão, o número de salvamentos no mar caiu, consequentemente de afogamentos. Isso chega pela metade, né, se comparado ao mesmo período do ano passado. A Beatriz Serino, que está acompanhando esses dados, traz para a gente mais informações, então, porque eu entendo que é uma conscientização, né, por parte de quem vai tomar banho de mar ou de rio também, cuidando com isso, evitando os números de salvamentos, né, Beatriz? É uma boa notícia. No período aí do dia 15 de dezembro até 12 de janeiro, segundo os bombeiros, foram registrados 1.022 salvamentos em alto mar. Um número que, comparado ao mesmo período do ano passado, representa uma queda de quase 50%. E claro que esse trabalho é um reflexo, né, do que tem sido feito pelo Corpo de Bombeiros em orientação aos banhistas. Só neste período foram registrados aí mais de 7 milhões de alertas aos banhistas. E a gente foi acompanhar de pertinho o que tem sido feito pelo Corpo de Bombeiros, quais são os equipamentos que são utilizados e quem são esses bombeiros, essa corporação que faz esse trabalho exclusivo de resgate, de busca e salvamento. E nós vamos conhecer então o GBS, olha só. Treino, estratégia e resposta rápida. É aqui no Grupamento de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, o GBS, que se prepara uma equipe especializada em operações de resgate. E essa preparação é constantemente colocada à prova, principalmente na temporada de verão. Só no ano passado, de 500 ocorrências registradas, 70% dos casos foram ações de busca e salvamento. Estatísticas que justificam a formação de um time exclusivo para esses atendimentos. Especialmente aqui na capital, a gente tem uma demanda muito grande desse serviço especializado, tá? Agora, né, durante a Operação Estação Verão, né, aumenta muito o nosso número de ocorrências aí com acidentes marítimos, com naufrágio, com afogamento, seguido de submersão, que daí nos leva a fazer um mergulho, né? E também a questão das vítimas perdidas, desaparecidas em trilhas. A gente tem aqui a formação deles, né? Em primeiro lugar, aí a questão do salvamento com embarcações, desde embarcações de resgate maiores para mar aberto, para situações de naufrágio, vítimas homem ao mar, né? Também a especialidade deles, o mergulho, é uma equipe especializada de mergulho dentro do bombeiro, né? Contando com 3 mergulhadores por dia. Questão de busca terrestre, são todos também formados nessa área. A gente tem buscas aí que chega a levar 10 dias, né? Para encontrar uma pessoa numa mata. Então, é necessário uma equipe especializada dedicada para isso, tá? E a questão do salvamento vertical, que a gente também faz, salvamento em altura, as outras unidades também fazem, mas quando é uma ocorrência mais complexa, um local de um difícil acesso, ou que tem que montar um sistema mais complexo de recuperação, uma tirolesa, eles também são especializados nessa área. E também a gente está desenvolvendo, né, a gente já tem a questão do combate a incêndio em embarcações, né? É feito pela nossa equipe aqui também. E para chegar onde ninguém mais chega, o grupo conta com viaturas de grande porte, preparadas não só para transportar equipes, mas também equipamentos pesados e para acessar terrenos inóspitos. Cada ocorrência exige uma estratégia e um tipo diferente de recurso. Os botes e embarcações variam de acordo com a missão. Alguns são usados em rios e áreas rasas, outros no mar aberto, mas todos equipados com alta tecnologia, como radares, câmeras de visão noturna e sistemas de localização, que ampliam as chances de sucesso mesmo em condições adversas. Além de toda a tecnologia das embarcações, o grupo também conta com o apoio de diversos equipamentos. O capitão, eu quero começar falando sobre esse sonar. É um equipamento que é um diferencial de vocês nos atendimentos, né? Perfeito. Bom dia, Bia. Esse é um sonar de varredura lateral, tá? Então a gente utiliza ele rebocando nas nossas embarcações de grande e médio porte, tá? O objetivo é a gente fazer a leitura desse fundo, né? E aí procurar, desde uma embarcação naufragada até uma vítima submersa. Vocês também contam com o apoio aéreo.
Perfeito. Os drones aqui que a gente utiliza, a gente utiliza tanto nas buscas terrestres como em ambiente aquático, tá? Buscas superficiais, né? Nós temos drones com câmera térmica, então seja a vítima estando na água ou na mata, né, em área rural, nós conseguimos localizar por mapeamento térmico. Temos também uma questão de um alto-falante, então se a gente encontra a vítima, a gente consegue alertá-la de que ela foi encontrada, que ela permaneça no local que a equipe, né, de busca vai acessá-la. Então nós temos aqui diversos drones para mapeamento de área também, para poder planejar uma busca, né? Então a gente conta com uma diversidade de equipamentos de aéreos aí para nosso serviço especializado, tá? Tu comentou aqui sobre a questão da comunicação dos drones. Comunicação também é uma área que vocês estão bem equipados. Perfeito. Aqui, ilustrando, né, nós temos aqui alguns comunicadores, são a nossa comunicação via satélite com a nossa base, né? Então, nós temos comunicadores que nós utilizamos no ambiente terrestre, comunicadores que nós utilizamos no ambiente aquático, né? Então, a gente se comunica hoje via satélite, a gente é rastreado via satélite, tá? A gente tem também um equipamento ali que ele é um localizador via sinal AIS, tá? Então, ele é um localizador de homem ao mar. A gente utiliza na nossa equipe para os nossos bombeiros, mas qualquer usuário que tiver no ambiente que deflagrar um equipamento desse, a gente consegue localizar ele através da nossa embarcação, né? Com o receptor AIS. Ali os equipamentos do sinotécnico, que é o binômio, né? O cão com o bombeiro, que são 2 bombeiros. Então ele tem um GPS de mão com todo o mapa terrestre dele, com comunicação via satélite também com a base, né? E ali a gente tem uma coleira que a gente consegue rastrear todo o movimento do cão, que também é um sistema via satélite, tá? A comunicação subaquática também funciona com os mergulhadores. Nossos mergulhadores aqui no GBS estão equipados com máscara full face, tá? Eles não têm contato, o rosto deles não tem contato com a água, então eles conseguem se comunicar entre os mergulhadores e também com a superfície através de uma estação repetidora, tá? E ali atrás é um equipamento também? Não, a ilha ela é um bombeiro, né? Então, apesar de ela estar próxima aqui do nosso equipamento, utiliza ela aí tanto na parte de busca terrestre para vítimas, como também no ambiente aquático, tá? Vamos botar ela para trabalhar então, bora lá. O cabo Jean e a cadela Ilha, da raça labrador, atuam juntos em operações de busca. Uma das atuações mais marcantes foi nas buscas de um menino de 12 anos desaparecido na Grande Florianópolis no início deste ano. O corpo estava submerso no rio Imaruí e foi a cadela Ilha quem indicou com precisão o ponto às margens onde a vítima acabou sendo localizada no dia 6 de janeiro. Foi feito algumas varreduras ali com drone, reconhecimento local, e o cão é uma ferramenta essencial nesse tipo de operação, principalmente nessa busca subaquática, por ser um tipo de ocorrência que demanda uma certa estrutura e uma certa capacidade técnica, principalmente dos cães, né? Infelizmente é uma tragédia, né, envolvendo uma criança, mas a ilha ela conseguiu delimitar ali uma grande área daquela parte do rio, sendo bem precisa ali onde a criança estava submersa. Os mergulhadores ali em poucos minutos de mergulho conseguiram localizar o corpo do menino. A ilha foi preparada nos últimos 4 anos para atuar assim com tanta precisão. Tudo isso mostra que o grupo de busca e salvamento está pronto para agir em qualquer cenário. As equipes são treinadas, bem equipadas e preparadas para o pior. Mas o que todos aqui esperam é justamente o contrário. Que nenhum desses recursos precise ser usado. Mas em todo caso é bom saber. Em qualquer situação de emergência, ligue 193. Em um trabalho que é referência dos bombeiros militares aqui do estado de Santa Catarina. E às 6h30 da tarde tem o nosso Tá Na Hora e a Júlia Matos chega com o recado dessa edição pra gente. Fala, Júlia. Henrique Zanotto, estou passando por aqui para convidar o povo lindo do SCC Meio-Dia a terminar o dia muito bem informado com a gente aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, de segunda a sexta com você. Fica o convite, eu estou te esperando. E agora a gente vai para o melhor das tardes da programação da televisão catarinense. A Tarde é Nossa. Espero vocês amanhã às 11 para mais uma edição do nosso SCC Meio-Dia. Até lá!